world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 184. Eu sou Rafael Arinelli e avisem o Aragorn que orcs têm sentimentos. Eu sou Daniel Cury e até que eu fiquei com vontade de jogar RPG, viu? Olha aí, que no videogame. Não, jogo de RPG. Ah, não, de verdade. Jogo de RPG, tá, entendi, dados e tal. No videogame ainda não deu vontade. No videogame não, mas eu fiquei com vontade de jogar RPG até porque... Acho que deve ser mais legal do que o filme. Com certeza. Aqui é o Henrique Risato e um dos maiores problemas do filme são aquelas pessoinhas de carne e osso. Meu nome é Lucas Albuquerque e a melhor adaptação de um game para os cinemas é Angry Birds. Olha aí! Muito bem, né? Hoje a gente trouxe aqui o Lucas, o Henrique, para conversar sobre esse filme que chegou, né? A adaptação realmente dos games para o cinema, Warcraft, intitulado Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. E a gente já percebe pelos primeiros comentários que já é um filme conturbado. É um filme que... Só queria dizer que eu sou o defensor dos frascos e comprimidos, tá? Sim, sim. O que não é o caso desse filme, porque você precisa deles, né? Pra conseguir assistir o filme. Não, e os orcs são fortes, então eles não precisam de... Eles não precisam de proteção. Não, mas, enfim, vamos lá. Muito bem, vamos já fazer algumas considerações aqui antes da gente começar. A primeira é que nenhum de nós quatro somos jogadores de Warcraft, então assim, a gente tá se baseando basicamente na obra cinematográfica. Eu ainda fiz um exercício de ler, de tentar ver um pouco mais sobre os comentários que os fãs realmente fizeram sobre o filme, então já foi um exercício interessante para ter um outro ponto de vista. E também é importante a gente dizer que sim, esse podcast vai ter spoiler. Depois que a gente passar pela repercussão, a gente vai começar a falar sobre o filme e vamos dar aqui todos os spoilers possíveis sobre o filme. A gente vai falar desde a história até a construção dos personagens e tal, os problemas que a gente enxerga desse filme e finalmente as notas. Então,
esteja preparado para saber se a gente gostou, se não gostou do filme e quais são as nossas considerações baseado em tudo isso, certo? Nenhum problema até aí. Maravilha, né? Vamos lá. Ótimo. Vamos então conversar sobre Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, o Brasil virou Europa e nem avisaram a gente, é isso mesmo? Sim, o Brasil inteiro não, né? Pô, né, tem lugar que tá calor. Tem lugar que ainda continua Tem lugar que Brasil. continua Brasil. Tem lugar que virou Europa, mas virou a parte ruim da Europa, porque na Europa tem aquecedor, né? Ah, é verdade, então, é verdade. Aqui a gente só tem ventilador e ar-condicionado. A gente só potencializa o frio. A gente potencializa o frio. E pior, seria muito melhor se a gente fosse um Zork, né? Ah, sim, né? Aquela... Orc não deve sentir frio, sei lá. Lógico que não. Só músculos. Só, tipo, o cara tem 300 quilos de, sei lá, gigantesco, assim. De repente, se a gente fosse Orc, a gente não passaria frio, mas a gente não é Orc. Dani, e assim, ó, o pessoal que escutou o último podcast, que a gente fez o especial Curtindo a Vida Doidado lá com o GG e com o Elvis do Podcastinadores, papo muito legal, e na hora do Repercussão a gente falou, pô, vamos passar os contatos, porque daí a galera do Podcastinadores vai entrar aqui no Cinemação e tal. E não é que aconteceu mesmo, cara? Recebeu bastante coisa, né? Olha aí. Galera comentando, galera gostou. Pois é, Dani. Então faça as pessoas que vão escutar esse podcast, aqueles viciados em games, a galera que assistiu o filme, que quer agora escutar o que a gente tem pra falar, né, sobre a versão Warcraft cinematográfica, né? Fala pra gente aí, Dani, o que é que essas pessoas têm que fazer pra chegar até a gente, como escrever e entrar em contato com o Cinemação? É só mandar e-mail pra contato@cinemação.com, procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat por Cinemação, sempre Cinema C-A-O, ou entrar sempre no site cinemação.com, né, que tem todas as novidades, todas as redes sociais com que a gente participa, tudo do bom e do melhor, muita crítica, muita coisa boa. Claro, se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente, você vai lá em webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. O podcast Cinemação é exibido na Web Rádio Vagalume, e claro, você pode também ouvir toda a programação da Web Rádio, que é bem bacana. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, dá o clique em curtir no coraçãozinho do SoundCloud, clica nas 5 estrelinhas do iTunes para dar nota pro podcast, que a gente agradece muito e vai ajudar muito a gente, porque a gente precisa de ajuda, né, Rafa? E se você quer ajudar o Cinemação a evoluir, a crescer ainda mais, se tornar aquele mega hiper blaster canal gigante de cinema, que vai falar sobre cinema, vai fazer entrevista com profissionais, vai, né, expandir suas asas e chegar cada vez mais longe, você pode se tornar um patrão do Cinemação, ou seja, você pode ter sua fatia do bolo aqui no Cinemação. E para fazer isso, basta você acessar o patreon.com/cinemação e fazer parte do nosso canal, fazer parte, ser um dos administradores aqui, um dos patrões, uma das pessoas que vai palpitar, que vai ter exclusividade em conteúdo, que vai receber prêmios. Tudo isso é muito simples, basta você fazer uma doação a partir de $1. Fez a sua doação de $1, pronto, você virou patrão do Cinemação e pode participar inclusive do nosso grupo secreto do Cinemação no Facebook, onde a gente fica lá discutindo sobre filme, fica um comentando o filme do outro, fica indicando o filme, é um papo muito legal que rola lá no nosso grupo, é um espaço muito bacana, que você será muito bem-vindo, porque estamos de braços abertos para novos patrões. Então, você quer participar do nosso grupo, quer estar por dentro do que está acontecendo, vai lá no patreon.com, assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho, o Camilo e o Fernando Machado, que ajudam o Cinemação todos os meses. Afinal de contas, o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Olha aí, a gente pegou um slogan e agora é marca, né? A gente fica repetindo agora. Do Patreon agora. Se alguém é marca. repetir, eu processo. Se alguém de outro lugar, outro canal, né? Exatamente. Repetir isso, eu vou lá processar. Então, é isso aí. É como falar que saiu do armário. É daqui também. Nasceu aqui no Cinemação. Ninguém tira isso da gente. Então. No resto do mundo tem outro significado. Aqui no Cinemação tem o nosso, que é só nosso. Exatamente. Seja um patrão do Cinemação, vai lá em patreon.com/cinemação.
Dani, antes da gente falar aqui das pessoas que saíram do armário, eu acho que é legal a gente fazer um convite para quem está escutando a gente. A gente tem aqui ouvintes fixos que vêm todo o episódio, estão aqui escutando a gente e tal. Então eu vou fazer um convite para você ir lá no youtube.com/cinemação e você ir lá ver o nosso canal. A gente colocou lá uma vinhetinha, ó, que tá tinindo, hein? É isso aí. E por que essa vinhetinha, hein, Dani? Porque eu acho que vem coisa por aí. Ó, vem coisa por aí. Vem coisa por aí. Vem coisa por aí. O Dani confirmou agora. Agora eu confirmei. Eu parei pra pensar e falei, vem coisa por aí. Só que você tem que se inscrever. Sim. Pra gente poder colocar coisa lá. Senão não vai rolar, né? Exatamente. Então tem que ser assim. O nosso você se inscreve, canal vai lá e se estar inscreve. gordo, robusto, né? Exatamente. Senão, né? Exatamente. Então fica aqui nosso convite para você que já acompanha, né, o nosso podcast, não sabe como é o nosso rosto, fica imaginando assim, nossa, essa voz do Daniel, ou ele deve ser um Brad Pitt brasileiro? E agora você vai descobrir se ele é ou que eu não sou mais bonito que o Brad Pitt. Exatamente. Né? Vai lá então no YouTube, tem aí no cinemação.com, tem a marquinha, né? Tem o ícone lá do YouTube, você pode clicar e vai direto pro nosso canal. Vamos abrir também um espaço dentro do nosso site com os vídeos que vão sair lá. Então fique esperto que em breve, ainda não colocamos uma data, mas muito em breve teremos vídeos no YouTube onde vamos falar com você face to face, cara a cara, hein? Dani, finalmente aqui onde as pessoas saíram do armário, bateram a porta e falaram, agora eu saí, não volto mais. Eu me recuso a voltar para aquele armário escuro, sozinho, né? É, aquele lugar onde você não conversa com ninguém. É, exatamente. Porque você passa a conversar com a gente. Olha que legal. E agora não, agora o cara saiu do armário e aí ele fica feliz, aqui ele encontra outras pessoas, pessoas que têm opiniões diferentes, pessoas que têm o mesmo tipo de opinião, mas acima de tudo pessoas que gostam de trocar, né? Independente da que pensam e tal, isso que é o mais importante, a troca de pensamentos. Isso, e de debater sobre cinema e debater sobre cultura, que é o que importa, né? Que é uma coisa muito importante pra gente no mundo de hoje, né? Como, por exemplo, foi o caso do Diego Monteiro, que comentou lá no Facebook, então ó, a gente pega comentário do Facebook também. Pois é. Pode comentar lá. Exato. Ele comentou no Facebook, na página do podcast 183, e ele falou o seguinte: só conheci o podcast de vocês essa semana. Estou curtindo muito, parabéns. Gostaria de sugerir que falassem sobre os seguintes temas: curtas, cinema independente e festivais/prêmios, Sundance, Urso de Ouro, etc. E eu achei ótimo, super legal. Seja bem-vindo, Diego Monteiro. Ouça outros podcasts que te interessar, né? E claro, continue acompanhando a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar de todos os podcasts que estão no porvir do futuro. E queria dizer que das dicas que você deu, a de curta a gente já falou um pouco, né? Já fez, a gente tem um podcast só sobre curta, que a gente, na época, foi no lançamento de um curta-metragem, entrevistou o pessoal que fez ele e tudo mais. Exatamente. Então, procura, né? Pra ser mais preciso, é o podcast 105, esse é o podcast. A gente inclusive falou sobre o Catarse, né? O filme que a gente, tipo, tava cobrindo, então a gente foi lá, acompanhou, o Dani foi lá, fez umas entrevistas, foi um papo muito legal, a gente conseguiu colher entrevista lá ao vivo, o Dani lá com o microfone lá, assim, no evento. Cara, foi demais, Globo, exatamente. Foi desse tipo, assim. E olha, foi o podcast 105, há quase 80 episódios, né? Sim. Lá atrás, ou seja, coisa pra caramba, mas mesmo assim a gente já falou. E esses outros temas que ele trouxe aqui pra gente, a gente ainda não falou, mas a gente tem essa ideia mesmo, né? De falar sobre festivais, prêmios, principalmente existe uma certa curiosidade das pessoas de, por exemplo, como que o filme chega no Oscar, né? Como que eu faço pro o meu filme ir pro Oscar? Então a gente vai tentar explicar, ou a trajetória mais comum, né, que existe entre ir pra Sundance, ir pra festivais, lá. Exatamente. E tem muito disso e com certeza a gente vai falar sobre esses temas, então tá aqui guardadinho, pode ficar tranquilo. Já eu tenho um comentário aqui do Eliverson Santos, ele também deixou seu comentário lá no Facebook, muito legal, a gente colheu vários comentários lá, galera curtindo, compartilhando, se mexendo lá, muito bacana, então olha aí, mais um lugar pra você acompanhar o Cinemação é no Facebook. Então o Elieverson, ou Elieverson, ou Eli
Everson. Eliverson. O Eliverson mandou um recado pra gente no podcast Cinemação 183, Curtindo a Vida Doidada, e ele falou o seguinte: excelente, pessoal, conheci o cast de vocês através do meu amigo Gustavo Guimarães, ou popular GG, que é lá do Podcastinadores, né? No episódio de Jurassic World. E desde então curto muito o trabalho de vocês. Curti demais o tema e com a participação dos meus queridos amigos GG e Elvis, me senti ainda mais em uma conversa entre amigos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de sempre alta qualidade. Abraços e uma vida longa e próspera. Olha aí que legal. Eu acho que ele já tá esperando por um certo podcast, né? De um certo filme que vai estrear neste certo ano. E será que está na nossa agenda de filmes? Olha aí. Será? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver. Depende, se a gente ver filme e não gostar, né, de repente. Exatamente. De qualquer forma, tá aí, muito legal o comentário, receber gente fazer esse crossover, né? Quer dizer, o pessoal do Cinemação com certeza foi conhecer quem que é, como que é o Podcastinadores, e o Podcastinadores estão vindo pra cá também. Sim, né? Mas é pra isso, é isso que é bom, né? E podcasts podcast, querendo ou não, é um grande grupo de pessoas na internet fazendo conteúdo, então a gente tem que se unir. Oh, it's good to see trees again. Down the snow. Even from a distance. Remember when we would track blood ox through the frostwind dunes? There was always meat. Always life. You don't think it's strange that we lost our home when Gul'dan came to power? One orc cannot kill a world, Durotan. Are you sure? Look around you. Does it not remind you of something? Wherever Gul'dan works his magic, the land dies. If our people are to make a home here, my friend, Gul'dan must be stopped. Chegava aos cinemas no dia 2 de junho de 2016 o filme Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Um filme que chegou com essa perspectiva de ser uma adaptação dos games ao cinema. Algo que nunca foi muito bem construído, né? A gente sempre teve... Salvo exceções, né? A gente tem um podcast sobre isso, né? Adaptações de jogos de videogame pro cinema. Exatamente. Que por acaso o Dani e o Henrique não sabiam direito o que falar. Não, mas entre nós, eu acho que o que mais conhece é você. Eu não sei isso. O Lucas, você joga videogame ou joga jogos de computador? Eu acho que eu parei no Sonic 1 pra Mega Drive. Ah, tudo bem. Eu parei no Nintendo 64. E você, Daniel? No Nintendo 64 também, mas mesmo assim, antes eu não era tão fã. E toda vez que eu vejo que, tipo, tem amigos meus que são fãs de videogame em geral, de games, né, em geral. E toda vez que eu vejo preço de console e preço de jogo pra PS, pra Xbox, sei lá o que, eu dou graças a Deus que eu não jogo. Acho que o mais expert aqui é o próprio Rafael, né? Que nem eu não me arrisco a jogar jogo de futebol com ele no videogame nem a pau, que o cara é um vício. Então, eu gosto mais de jogo de futebol, mas assim, nunca... O Warcraft, por exemplo, é algo que eu nunca joguei. Eu acho legal a gente trazer aqui uma perspectiva do seguinte: o Warcraft, ele foi produzido, ele é de uma produtora que se chama Blizzard. A Blizzard é Blizzard Entertainment, né? Ela é focada tanto em jogos, quanto também ela faz alguma coisa de livros também e tal. Então ela é bem envolvida principalmente com essa parte de fantasia. E o carro-chefe da Blizzard, basicamente, é o Warcraft. O Warcraft é um jogo de estratégia
voltado justamente nessa guerra entre dois mundos, né, basicamente, os dos orcs e dos humanos, mas você tem várias espécies que ali rodeiam. O Warcraft, inclusive, ele vem até antes, ele foi lançado antes do que o filme do Senhor dos Anéis para videogame, né? Você tem o primeiro jogo do Warcraft, ele chegou antes, então é um jogo que já trazia mais esse conceito de fantasia e tal. E é uma aventura que ganhou muito corpo, inclusive, na Ásia, principalmente China, Japão e tal. É óbvio, né? A gente tem inúmeros fãs aqui, né, no Ocidente e tal, tem muito desse lado fanboy que envolve as pessoas que jogam o game, mas eu achei até interessante que eu vi recentemente uma entrevista da Paula Patton, né, que faz a Garona nesse filme, e ela tava dando uma entrevista pro Jimmy Fallon, e aí o Jimmy Fallon, tipo, virou pra ela e falou: nossa, é impressionante, o Warcraft já fez 100 milhões de dólares na China. Aí eu achei tão engraçado, porque, tipo, geralmente, a gente tá falando de um talk show americano, com uma atriz americana, com um apresentador americano, e ele dá números da China, quer dizer... Já é indícios de que, né, existe uma divisão de gosto pro filme. Eu acho que de gosto um pouco, mas mais importante, tem a questão dos fãs, né, então tem muito chinês que joga e tal, e uma coisa muito importante pra quem ainda não sabe, o filme é da Blizzard com a Legendary, Pictures, e a Legendary hoje ela é chinesa. Uhum. Ela foi comprada por chineses e ela é chinesa. Então, o que acontece? Na China, não é todo filme americano que consegue estrear. Sim. Porque existe o Estado cota, chinês, né? Existe uma cota, tipo, é nos 3, 4, são pouquíssimos filmes americanos que conseguem estrear. Os que conseguem, né, entrar nisso, eles ainda não entram em muitas salas, então eles fazem tem muita concorrente chinês, né? Que é uma forma do cinema chinês se manter, né? Tipo, a China, de uma forma geral, é um país muito fechado, né? Sim. Pra esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Como a Legendary que fez o filme, ele é considerado um filme chinês. Uhum. Ele não é um filme americano, entendeu? Do ponto de vista de produção. Então, o que acontece? Eles falam assim, um filme chinês não passa pela cota, estreia na China, estreia em, não sei se em quantas salas quiser, mas numa quantidade boa de salas. Então, e tem vários filmes que foram assim, que são chineses com o objetivo de conquistar os chineses, né? Uhum. Que foi o caso de um filme recente, mais ou menos recente, com o Nicolas Cage, que deve ser horroroso, não assisti, mas deve ser muito ruim, que é uma batalha de cavaleiros chineses e tal, e o Nicolas Cage é o único ocidental do filme todo. Existe um foco muito grande de Hollywood, de várias produtoras, pra lançar muitos filmes na China, porque a China tem muitos chineses. Então eles são muitas pessoas, eles pagam o ingresso e isso dá dinheiro pras pessoas. Virou um termômetro, né, de bilheteria mundial. A gente fala assim, tal filme, se for bem na China, ele se paga. Então acabou que o mercado virou até. Tá sendo exatamente mais importante o mercado internacional hoje em dia é a China. Exato. Sim. E hoje em dia, em muitos filmes, muitos casos, o mercado fora dos Estados Unidos dá mais dinheiro do que dentro, né? Uhum. E durante muito tempo foi só dentro, que era onde realmente importava. Então esse jogo realmente tá virando, tem toda uma variedade aí de opções, né, pras produtoras e pros estúdios ganharem a grana deles. Né? E uma dúvida, Rafa, falando do Warcraft, ele é um jogo pra computador ou é pra videogame também, você sabe? Então, ele foi lançado inicialmente pra computador, né? Ele era um jogo bem simples e tal, e ele migrou. Hoje você tem esse jogo, é um jogo de RPG, mas você tem tanto nas plataformas de game, de videogame, quanto você tem na plataforma de computador também, né? Então você tem nos dois, no PC e nos devices tipo PlayStation e tal, né? E aí é interessante isso, né, então, porque a Blizzard, ela sempre foi conhecida por ter essa assinatura visual também, apesar de serem jogos simples, ela sempre gostou de fazer aqueles, como se fossem uns curtas-metragem e tal, né, que mostram um pouco do jogo, você tem toda uma parte técnica ali que existia por trás daquilo e tal, e aí quando foi noticiado que o Warcraft ia para os cinemas, existia tanto uma euforia por parte dos fãs, quanto também existia um certo temor, porque, por exemplo, nos games, os orcs e os humanos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, entendeu? Não existe uma diferença tão gritante de tamanho como é no filme, por exemplo. E os orcs também têm outras proporções, os humanos também com armaduras gigantescas, eles não são armaduras... Os humanos nos games são muito mais fortes, então se assemelha muito
também o que a gente vê, por exemplo, nos quadrinhos mesmo, né? Quando você olha um personagem muito musculoso, tipo um Capitão América, que de repente você tem um ator que você precisa pedir pra esse ator fazer o exercício físico, ele precisa estar super malhado e não sei o que, mas ele não chega perto daquele cara que nos quadrinhos é hiper trincado. Eles têm que dar um tom de realismo. Exato. O que eu falei brincando / sério na minha frase de abertura, eu reitero até, eu achei que uma das piores coisas do filme foi esse contraste entre os atores de carne e osso e os demais personagens, por exemplo, os orcs, ou mesmo os anões, que também são feitos em CGI. Eu até comentei quando eu saí do cinema que se tudo tivesse sido com efeitos digitais, como foi, por exemplo, Beowulf, com o Sean Penn, com o Anthony Hopkins, eu acho que ia ficar mais crível. E assim, eles mostraram que tem um domínio muito forte na computação gráfica, mas eu acho que destoou muito, assim, ficou muito estranho, não ficou belo aos olhos. Mas eu achei sensacional os orcs e a forma como fizeram captura de movimento. Quando eu fui ver, nem sabia que era captura de movimento. E aí eu fui ver um deles, o próprio, né, o Durotan, né, Toby Kebbell, ele é muito bom. A mínima ideia de quem eram os orcs, os atores, fui saber agora, né? Então. O Durotan, ele é o orc principal, é aquele que é o líder dos Lobos da Noite, certo? Isso, exato. Isso, o principal. E o Toby Kebbell é o cara do Quarteto Fantástico, desse reboot, que ele era o Isso, mas né? ele foi também o Koba, que era o macaco filho da puta do último Planeta dos Macacos. Exato. Ou seja, ele tava muito bom. Experiência, né? Com o Andy Serkis. E isso, ele praticamente, vamos dizer assim, que ele é um discípulo do Andy Serkis de captura de movimento. E ele é um ator muito bom, né? Sim, apesar do fracasso lá do Quarteto Fantástico, mas foda-se, não foi culpa dele. Ele é um ator muito bom e ele consegue dar umas expressões. E o filme mostra isso muito bem. Isso eu gostei no filme. E é uma das melhores interpretações do filme, assim. Sim. Mesmo sendo com captura de movimento. A gente tem que acabar um pouco esse preconceito, né, de captura de movimentos. Mas foi, sem dúvida, a interpretação com mais peso, com mais variedade de expressões. Então foi mais convincente pra mim. Considerando os outros personagens, não era muito difícil ser o melhor. Mas ele pelo menos fez isso bem, né? Dani, traz pra gente então o resto da ficha técnica, né? A gente já deu uma arranhada aí, né? Um dos atores, que é um dos atores principais e tal, mas diz pra gente aí, quem que é o diretor, né? Faz aquela ficha técnica esperta que só você sabe fazer. Bom, o filme é dirigido pelo Duncan Jones. O Duncan Jones, ele conquistou bastante a crítica, principalmente com o Lunar, que é um filme de 2009, e o Contra o Tempo, que é um filme de 2011, né? E ele se declara muito fã de Warcraft, então ele é um fã fazendo filme para fãs, basicamente, né? Exato. No elenco a gente ainda tem o Ben Foster, que é o anjo da primeira trilogia lá do X-Men, né? Ele apareceu acho que em um filme só. Aqui ele faz o mago Medivh, né? E o Ben Foster é um bom ator e tem feito filmes mais filmes menores, filmes mais independentes e tudo mais. Tem também o Dominic Cooper, que pelos nerds da vida é conhecido como Howard Stark, né? Ele é o pai do Homem de Ferro. E agora ele é o Jesse Custer do Preacher, que é uma adaptação de um quadrinho bem famoso também dos anos 90. Sim. Aqui no Warcraft ele faz o papel do King, do rei, né? Rei Lien. Sim, e ele tava numa outra incrível adaptação de videogame, que é o filme Need for Speed, o filme. Sim. Ele tava no elenco de Need for Speed, então ele é um cara que entende de adaptação de jogos de videogame para o cinema. Sim. Ou não. Ou não. Só que não, né? Tem também o Ben Schnetzer, que não é um ator que fez filmes tão conhecidos e tal. Ele tá no A Menina que Roubava Livros, mas, enfim, ele faz o mago, né? O Khadgar. Eu quase esqueci do D do meio. E tem também o Travis Fimmel, que é mais conhecido como irmão gêmeo perdido do Charlie Hunnam. Se você achou que era o Charlie Hunnam, que fez lá o Pacific Rim, não é o Charlie Hunnam, é o Travis Fimmel. O Travis Fimmel, ele não fez tantos filmes famosos, mas ele tá no Vikings, que é uma série que muita gente conhece, muita gente gosta, né? Exatamente. E é isso, e tem a Paula Patton também, né? Paula Patton, ou Patton, que também fez alguns filmes bacanas, fez Preciosa, fez o Deja Vu, fez Missão Impossível, o Protocolo Fantasma e tal, que faz a Gamora. Garona. Gamora é alguma outra personagem. Garona, que é uma meia orc, meia
outra coisa que teoricamente não é humano, mas é humano, mas não sei se é humano, porque ela não explica se isso. Denomina Orquiza. E a Gamorra é a mina verde, que também é verde, do Guardiões da Galáxia. Olha isso, é tudo falho parecido, né? Garona, Gamorra. Foi um ato falho meio acertando, hein? Não, foi tipo o primeiro que veio, mas eu nem lembrei. Mas enfim, isso é uma coisa importante, discutir o que ela é. Porque ela fala... Enfim, a gente pode discutir depois. Sim. Vamos lá. Deixa antes da gente fazer aqui a sinopse com o Henrique, já fazer alguns comentários sobre o elenco, né? Tem algumas coisas que eu acho interessante a gente já pontuar aqui antes da gente entrar propriamente no filme. A primeira é o Ben Foster, que faz o mago Medivh. Ele é um bom ator, mas nesse filme em especial, eu senti ele muito overacting, assim. Eu achei que ele deu uma exagerada... Muito não, ele tá tipo... sei lá o que é aquilo. Ele fez aula com o Nicolas Cage e foi pra lá. Ficou nível 6 com o nível... Mas no começo vocês sentiram isso ou foi algo gradual? Cara, eu senti ele desde o começo, não consegui comprar ele como aquele mago problema, sábio. Ele é muito novo. Exato. Um mago sábio que protege um reino. A gente entende sempre que é uma pessoa mais velha, entendeu? Ou pelo menos alguém que do Dumbledore, né? Isso, mas mesmo que seja... Do Merlin, né? Sim, mas mesmo que seja, tem casos de atores que conseguem transmitir uma certa sabedoria, sabe? E ele não... Eu achei que ele não transmite isso. Pelo contrário, ele transmite só a parte da maldade, né? Mas mesmo assim, mal porque eu tenho overacting, mas ele não transmite que ele é o que ele poderia ser um sábio. Então a impressão que dá é que você tá vendo um impostor, né? Tipo, esse cara finge que tá protegendo. O que dá a entender assim, o Medivh, ele é o guardião que eles falam, né? Eles não chegam a chamar de mago, mas é o guardião, que é como se fosse um arquimago, é o maior mago daquele mundo lá. E a ideia do personagem, já jogando spoiler, é que ele foi dominado por um demônio X, e daí ele tá abrindo lá o tal do Portão Negro. O que eu acho que o ator quis passar era aquela coisa da sabedoria junto com algo sinistro a mais, só que isso você não transparece em momento algum, é mais no final do filme que você, nossa, então ele tá possuído por algo, mas no começo você achou que ele escondia algo, tipo aquela sombra que aparece nos livros, mas é tudo assim, acho que foi falha do ator mesmo, sabe? Sim. Transmitir, fazer um personagem sábio, mas que tava possuído, tava tipo numa luta interna. E falha do roteiro também, né? Que também não dá profundidade em personagem nenhum. Né? Tirando o Durotan, nenhum outro personagem tem profundidade. Na primeira cena dele, eu até gostei. Por isso que eu perguntei se foi gradual. Aquela primeira cena que ele até fala, quem é aquele cara ali embaixo? Ele tem um certo ar de mistério ali naquele instante. Depois dali, degringolou o negócio e realmente foi a pior atuação pra mim do filme. E aí tem outro ponto nessa parte de atuação que eu também queria ressaltar, que é justamente o Travis Fimmel, né? Que é, assim, eu acompanho, assisto Vikings e ele tem essa atuação que é uma atuação meio cínica. Eu sinto isso nele. Ele tem um risinho escondido, ele tem alguma coisa ali meio cínica, que para esse personagem em especial tentaram fazer com que funcionasse, porque ele precisa ser um personagem que ele chega a ser um pouco audacioso, ele desafia um pouco as leis, ele vai um pouco contra o rei, ele é um cara que, tipo, sabe que ele é bom no que ele faz, mas, né, ele luta muito contra essa hierarquia e tal, só que não funciona, para esse filme não funciona. No Vikings você tem uma escalada de um personagem. No Vikings ele é o personagem principal, que chama Ragnar, e ele tem uma escalada, ele parte de um simples viking até ele se tornar quase que um imperador lá. Então ele tem toda uma construção, um crescimento do personagem que faz jus àquela atuação. Agora sim, você assistir o Travis Fimmel no Vikings e você assistir o Travis Fimmel no Warcraft, você vê a mesma atuação. Então você percebe que, eu não sei se é ele que é um ator que às vezes limitado. Só tem um tipo de papel que ele vai bem. Eu não sei se é o tipo de atuação dele. Eu não sei. Eu sei ele é simplesmente ruim. Eu achei que teve... Aí entra também falha do roteiro. O problema do roteiro do filme é assim, ele não se aprofunda em nada, né? Ele quer mostrar tudo e não se aprofunda nos personagens. Ele poderia muito
muito bem fazer algo estilão Mad Max, por exemplo, mas ele quis fazer, óbvio, provavelmente fanservice pra quem é fã, né, claro, porque no Mad Max o que você tem? Você tem personagens bem desenvolvidos e um mundo completamente maluco que você só entende o básico, o essencial, entendeu? Tipo, beleza, tem aquelas vilas, as pessoas estão lá, o mundo tá assim, é o básico. Nesse filme eles se preocupam muito em explicar esse mundo, tanto com vistas aéreas e tal, porque realmente é um negócio que tá no videogame, quem é fã deve pirar de ver essas coisas. Ele não explica, na verdade. Não explica bem, então, não explica bem o mundo, não explica bem as coisas e não se aprofunda nos personagens. Pra dar um exemplo, o personagem do Travis Fimmel, ele tem uma relação importante com o rei, porque ele é tipo, meio que o preferido. Ele é tipo cunhado. Ele é cunhado, né, do rei, isso mesmo. E também isso é bizarro, tipo, é jogado na nossa cara, mas ele é cunhado do rei, ele tem um filho, que supostamente ele ama profundamente, mas a gente não sente porque ele ama esse filho. Ele tem uma irmã que também foda-se. Ele tem uma irmã que ele quer que se foda, aparentemente, pelo que a gente sente. E ele depois, tipo, tem algum tipo de relacionamento. Do nada. Com a meia orc verde. Que surge uma paixão platônica. Só que aquilo você também não entende. Logo depois do filho dele morrer. Logo depois do filho dele morrer. Cara, isso é, tipo, eu lembro de ter visto cenas, não vou lembrar exatamente filmes específicos, em que isso acontece. Tipo, sei lá, uma pessoa acabou de sofrer um puta de um trauma, sabe? Perdeu alguém, sei lá. Chega uma outra pessoa com quem tem uma relação, assim, com quem existe algum tipo de atração, e nessa conversa essas pessoas acabam fazendo aquele sexo meio selvagem, meio de como que fala? De libertação, de se libertar, quase, né? de soltar o que ela tá sentindo. Eu já vi isso. Sexo selvagem mesmo. Com a garota seria um sexo selvagem, mas nem assim funciona. Tipo, sabe, você entende que pra ter uma cena dessa, você precisa de toda uma construção muito profunda de personagens. Sim. Você precisa ter uma química muito forte entre os atores, entendeu? Isso não tem. E ele fala que tá devastado pela morte do filho e você acha que amanhã ele vai estar bem. E é o que acontece. No dia seguinte você não acredita que ele tá sofrendo. Você não acredita. No próprio momento da morte do filho dele, a expressão dele é de nada. Exatamente. Parece que ele tá vendo, sei lá, o trânsito passando na frente dele. Por isso que eu não sei se é realmente, assim, ele só sabe fazer um tipo de atuação ou se ele é ruim, entendeu? Faltou uma Fátima Toledo lá. Porque assim, o personagem no Vikings, você como tem, assim, muito mais tempo de tela, você tem um desenvolvimento de personagem muito mais profundo, né, com muito mais horas ali, faz sentido algumas atitudes que ele toma, você entende algumas coisas ali daquele personagem, que também não é um personagem tipo super emblemático, super cheio de emoção e tal, mas que no Warcraft, tipo, eles arranharam isso, talvez tenham colocado ele lá justamente porque ele já tinha esse quê, né, de um lado brutal dos Vikings e tal, e de ser um cara que supostamente interpreta um líder e tal. Então, vamos trazer o Travis Fimmel aí, porque, né, um cara ok, mas, tipo, não foi bom. You'll take us to them. No. You'll take us to them, or you'll end up like your friend in the cage. You think you're fearsome? Or children have pets more fearsome than you? We're not trying to be fearsome, Grona. We're trying to protect our people, our families. If you help us, I give you my oath. You will have your freedom. E aí eu queria só também fazer mais duas observações sobre a parte técnica, que é justamente o diretor de efeitos visuais, que é o Christian Hausman, que é um cara que, tipo, já trabalhou, obviamente, nessa área e tal, mas assim, fazia um tempo até que ele tava um pouco afastado da parte de efeitos visuais. O último filme que ele tinha feito foi Noé, em 2014, e ele já foi, tipo, trabalhou em Cowboys vs Aliens e tal, Rango também, ele trabalhou, mas trabalhou já com conceito só, né, não fazendo a parte de direção, mas aí você tem junto, né, dele, você tem, por exemplo, o Jeff White, que foi o cara responsável pela parte de edição de efeitos especiais, e você tem o Jason Smith, que é o cara que é responsável por
os personagens, os efeitos visuais dos personagens. E aí sim são dois caras que tipo fizeram um trabalho legal. O Jason Smith, por exemplo, que fez a parte de efeitos especiais dos personagens, trabalhou recentemente no Regresso, por exemplo. Ele esteve lá fazendo também essa parte de parte visual. Eu até esqueci de falar, realmente. Eu gostei muito da direção de arte, que é o Gavin Bockett, que fez... Ele fez a direção de arte, acho que pra ele ficar... pro filme ficar bom... Não, se bem que nem todos são bons, foda-se. Eu ia fazer uma piadinha que tem que ser um filme que tem que começar com Star, porque ele fez os 3 Star Wars dos recentes, o episódio 1, 2 e 3, né? Ele fez, né, a direção de arte desse filme, que na verdade é design de produção, na verdade. E ele fez do Stardust, que é um filme que eu gosto muito, assim. Stardust, o Mistério da Estrela. E eu achei que ficou muito boa. O design de produção, a direção de arte do filme, por mais que seja uma coisa passada e que às vezes o efeito visual fique muito à mostra, eu achei muito legal a construção do mundo. Ele é um mundo que você acredita, sabe assim? Tipo, é possível num mundo fantasioso que tenha um castelo nessa vila e que tenha, sabe assim, barracas dos orcs do jeito que elas são. Então tudo é muito bem montado. Na verdade não tem nem muita novidade, é mais o interessante é mais aquela torre do guardião, né, do Medivh lá, e tem aquele negócio azul entrando lá em cima, só que eles não explicam o que é, né? Aquela então, energia, tipo, o que é aquilo? Não, mas esse que é o problema. Ou ele teria que explicar tudo, e aí seria um porre e tal, eu entendo, porque, né, seria algo quase que um Senhor dos Anéis, apesar de que o Senhor dos Anéis... Teve 3 filmes, né, 3 horas. Não, o Senhor dos Anéis tem 3 filmes longos, mas ele também, tipo, ele explica as coisas no seu tempo e dá sempre foco pra narrativa principal, que é a do Frodo, né, que é o que importa, né, entre aspas, né, é o que importa. Só que ele não consegue ser... aquele, tipo, eu vou comparar de novo, o Mad Max da vida, que é o tipo, eu vou falar a história principal e foda-se os detalhes, depois a gente se preocupa com eles. Não porque você sente falta de alguma explicação, ou de alguma coisa, ou porque ele explica coisas pela metade. Eles ficam muito falando desse Fel, que é a vileza, que é um feitiço do mal, e nananã, e é verde esmeralda, né, que é também um tom associado à morte no cinema, tal, e não sei o que. Então eles explicam algumas coisas e daí o que não explica você fica sentindo falta. Você fala, eu quero conhecer melhor esse mundo, entendeu? Até pra explicar um pouco, então, pra quem tá ouvindo, é o seguinte. No jogo você tem 2 grupos que você escolhe com qual você quer jogar. A Horda, que é o grupo dos orcs, e o grupo dos humanos, que é... A Aliança. Só pra complementar, Henrique, o diretor, o Duncan Jones, falou que sempre preferiu jogar com a Horda. E se você percebe... Isso, no filme você percebe muito bem isso, né? Tipo, ele dá muito mais foco nos orcs. Sim, e até porque são tipos de personagens mais interessantes. É muito mais legal você ver um grupo diferente do que os meros humanos, todo mundo acostumado, né? E quando você, por exemplo, escolhe jogar com a Horda, tem, assim, os inimigos em comum da Horda e da Aliança, que seriam os orcs verdes. Porque realmente uma das coisas principais, eu acho que talvez nos primeiros jogos, é a tal da vileza, que em inglês é The Felt, né? Fel, né? De cair, acho que é isso. Fel, E seria assim, os orcs verdes são os vilõezinhos de todos, entendeu? Acaba sendo realmente, talvez no primeiro jogo, é muito do enredo do primeiro filme, que é um demônio toma o corpo do guardião, ele abre o portão negro para trazer a Horda pro mundo de Azeroth. E basicamente é a sinopse até do filme. O filme ele acaba mostrando o primeiro encontro entre esses orcs saídos desse mundo foi devastado, vindo pro mundo dos humanos, pro reino, né, que eles chamam. Deixa eu fazer 2 observações aqui que eu acho interessante da gente pontuar. A primeira é que, assim, eu acho que a parte visual, ela acaba tendo uma certa prioridade, ou ela acaba saltando mais os olhos, porque teve ali o dedo da Blizzard, né? A Blizzard não ia simplesmente trazer um parceiro para desenvolver um filme e entregar a parte visual, que é realmente o seu forte e que sempre foi, simplesmente falar, não, vamos fazer aqui o filme do maior jogo que eu tenho, para daí depois a gente simplesmente largar na mão a parte visual. Então, assim, a gente tem que fazer essa ressalva que sim, a Blizzard, ela teve um cuidado com a parte visual. Então todas as adaptações foi muito elogiado pelos fãs a como os orcs foram desenvolvidos saindo do videogame pro filme,
mesmo os humanos também, porque as armaduras no jogo, elas são muito desproporcionais. Aqui são armaduras um pouco mais certas no corpo e tal, então teve todo um cuidado nessa parte visual e que foi muito elogiada pelos fãs, né? Os fãs gostaram muito disso. E a outra coisa que eu ia falar era assim, eu acho que existe, e não é a primeira vez que eu vi isso, né? Até quando a gente falou de X-Men, por exemplo, eu falei sobre isso e eu vou citar aqui de novo, que assim, eu acho que às vezes você percebe no que do ator, o que ele espera daquele filme, sabe? Como ele sentiu aquele filme. Porque no X-Men eu falei de uma entrevista que eu vi da Jennifer Lawrence, tipo, brincando com o filme, do tipo, se você quiser ver X-Men, vai, se você não quiser, não vai, sabe? Ela meio que soltando desse jeito, e eu vi aquilo como uma coisa... Nesse último X-Men, né? Nesse último X-Men. Eu vi isso como uma coisa negativa. Nesse filme do Warcraft, eu vi uma entrevista do Travis Fimmel, e aí perguntaram pra ele, Travis, se você visse se tivesse uma guerra, e aí tivesse de um lado o Lothar, que é o seu personagem no Warcraft, contra o Ragnar, que é o seu personagem no Vikings, quem ganharia? Só que ele tá dando uma coletiva de imprensa pro Warcraft. E aí ele virou e falou assim, eu acho que quem ganharia era o Ragnar do Vikings, tipo. Então ele já mostrou inclusive uma preferência dele pelo personagem que, tipo, obviamente que catapultou ele ali e tal. Só que assim, você já sente nas entrelinhas essa fragilidade do ator com aquele personagem, entendeu? Porque o cara não defende. Até porque Vikings já tá em quantas temporadas? Então acho que na quarta. Então são três ou quatro temporadas, tipo, você tá 3 ou 4 anos trabalhando. Sim. O Warcraft foi um só. Não, exato. Vai saber. Alguns meses de gravação. Exatamente. Então. Não, mas é isso, sabe? Assim, ele poderia, se ele tivesse bem intencionado em promover o filme, por exemplo, ele poderia simplesmente ter falado, ia dar uma luta muito louca, eu não sei o que ia dar, porque de um lado você tem o Ragnar que faz isso, do outro você tem o Lothar que faz aquilo, sabe? E pronto, você não dá uma posição exata, sabe? Mas você dá uma ênfase na qualidade desses personagens. Agora, o cara simplesmente dizer o personagem que ele prefere, que ganharia e tal, eu acho que é uma certa falta de sensibilidade, talvez comercial, entendeu? Pra ele promover o filme. Mas ok, isso é um detalhe, é um sentimento que eu tive ali, né? E aí, falando já sobre a história do filme. A primeira coisa que eu percebo nesse filme é que ele é um filme feito de fã pra fã, entendeu? E a gente aqui que não joga, a gente que não acompanha, a gente fica completamente perdido, cara. A gente não consegue entender direito nada que tá acontecendo. Vamos partir da primeira coisa, que é a coisa mais essencial, que é a motivação do porquê os orcs estão saindo da terra deles e indo pra outra terra, né? Por que eles estão fazendo essa migração? É porque a terra dos orcs foi devastada. Em que momento do filme a gente vê isso? A gente sente isso? Não. A gente percebe como os orcs eram apegados à sua terra e por isso eles estão tentando conquistar uma outra, ou estão sentindo por ter saído. A gente não tem uma cena que mostra a terra dos orcs devastada, destruída. Eles só falam, né? Eles só comentam muitas e muitas vezes, mas não mostra, né? Talvez pudesse ter uma introdução 5 minutos a mais aí. Não, 5 minutos, 1 segundo, tipo uma passagem assim, olha aqui. E fora que também faltou um Game of Thrones feelings no mundo dos humanos. Por quê? Porque você vê vários castelos e é tipo um castelo. Não é Durolar. Durolar é Game of Thrones mesmo. Vento Bravo, uma coisa assim. Então tem tipo os lugares. Beleza. Só que você não entende a geografia daquele espaço. Os voos do grifo, podiam ter usado os voos, né, lá desse hipogrifo, né, pra mostrar o ambiente que eles estão, não mostram. Então você não entende qual a dimensão desse mundo. Exato. Ou o quão, por exemplo, podia ser algo do tipo, o quão próximo os orcs estariam de chegar a todos os humanos e atacar todos esses lugares, porque tudo é muito perto. Ou não sei, alguma coisa. E você não sente. Então realmente falta uma
localização, entendeu? E de repente, uma simples passada de câmera no mundo dos orcs para esse mundo dos humanos, vamos dizer assim, não sei que nome daria pra eles, mas só uma passada, você já ia sentir, aqui tá devastado, aqui não tá, beleza. Eles não precisam falar, olha para as árvores, aqui tem árvores, e ele fala um momento, e aí... Ele tem, inclusive, um momento em que você vê lá, né, o Durotan, ele fala, né, tipo, ele fala lá pro amigo dele, você lembra quando a gente caçava, como é que era? Ele mostra uma certa nostalgia, mas é só aquilo. Mas, então, ok, poderia ter uma fala dessa sem ele precisar ficar falando, e assim, se o filme quisesse ser mais sutil, você teria como mostrar também que é essa tal da vileza lá do vilãozão lá, que transforma, acaba com a terra, né? Tipo, mata as árvores e tudo mais e transforma aquilo num treco sem vida. Só que não, você precisa falar, então não tem tudo contando, tem muita coisa contando, né? O filme, ele é expositivo de mais e expositivo de menos. Vou explicar. Exatamente. Ele é expositivo demais, porque ele fica, conforme você estava dizendo, contando as coisas. A terra dos orcs foi destruída. Eu tenho nostalgia de não sei o quê. E ao mesmo tempo ele não explica nada. Ou seja, ele fala e é completamente vazio o discurso. O que é uma pena, porque uma das primeiras cenas do filme é o casal de orcs principais, né, o Durotan e a esposa dele, que é a Draka, numa cena muito bonita, numa cena que você entende... Sim. O amor deles, você compra aquele casamento, você entende a importância ali daquela gravidez, vê o negócio do nome do filho. Então, assim, você sente um senso de urgência dos orcs saindo dali. Então, assim, aquele contexto inicial funciona muito bem. Funciona. Depois a coisa degringola e, enfim, vai pra onde que você não consegue entender. Falta contexto. Acho que a palavra-chave nesse filme é contexto. Pode ser que pro fã funcione. O público leigo que tá chegando lá por acaso... Então, e funciona, porque assim, o que eu consegui captar é que assim, os fãs eles gostam muito, porque assim, você começa jogando Warcraft, se você fosse jogar o primeiro jogo, você começa jogando justamente com os orcs, você começa, você não tem esse contato direto com os humanos, sabe? É uma guerra muito mais fantasiosa e tal, então, e você percebe no filme inteiro que existe essa toada pró-orcs, né? Quer dizer, você tem a construção mais bem feita do filme, os laços mais bem desenvolvidos do filme são justamente em cima do Durotan, né? Que você precisa mostrar o laço dele com o filho, com a esposa, com a terra, né? Você tem tudo isso ali um pouco mais desenvolvido. E o que eu acho que é o grande charme do Warcraft é justamente você apresentar os orcs como essa espécie diferente da humano, mas não daquele jeito animalesco. E aí eu vou até aqui puxar um pouco o lado do Henrique de fanboy de Senhor dos Anéis, porque assim, Senhor dos Anéis, que foi uma obra que acabou abraçando muito mais fãs, ele não menciona os orcs desse jeito, né, Henrique? No Senhor dos Anéis, por exemplo, os orcs são simplesmente bestas que lutam e que estão ali pra servir, né? No Senhor dos Anéis aparecem bastante variações, né? Tem os orcs, os meio-orcs, os Uruk-hai, que é os da mão branca do Saruman. Basicamente, o que é o orc? São elfos que foram sendo torturados, tal, até eles acabarem virando uma sub-raça. Só que qual que é a diferença desse com esse do Warcraft? Lá, os orcs, eles não têm, tipo, famílias. Eles não procriam, eles são gerados, tipo, da terra. No Warcraft, é como se fosse uma raça, como tem os anões, os elfos, que a gente tá acostumado. Então, acho que essa é a grande diferença. A questão da sociedade, né? Exato. Que então, a gente vê. Então, por isso que até o Daniel comentou que achou muito mais... O Daniel e o Lucas comentaram que achou muito mais legal a parte dos orcs. Com certeza, porque você tá vendo, tipo, essas criaturas como sociedade mesmo. Eu também, se fosse o filme inteiro só eles contra uma ameaça X ou contra esses outros, pra mim, o filme ia ser super legal. Então, e aí que tá, né? Como é um filme feito para o fã, e aí ele meio que exclui da sua conta ali as pessoas que estão indo no cinema para conhecer a obra,
você, tipo, eles acabam se atropelando muito nisso, porque poderia ter sido simplesmente um filme mostrando justamente a devastação da terra dos orcs e por que eles precisam ir para outro lugar. É que eu acho que em nenhum jogo é assim. Eu acho que o jogo já, tipo assim, pelo que me falaram, né? O primeiro jogo já é esse enredo, já é o tal do primeiro encontro, né? Você tem esse primeiro encontro, mas assim, você também no primeiro jogo você é muito mais voltado pro lado dos orcs também. Da Horda, só que né? Da Horda. Só que assim, no jogo você tem esse lado mais desenvolvido, né? Você tem as guerras, você precisa se defender. Ele tem assim, a grande diferença do videogame pro cinema é justamente essa interação, né? Porque a hora que você tá ali, não, eu vesti a camisa agora dos orcs, então você vai defender a sua aldeia. Se você quer ir pro lado dos humanos, você vai defender a sua aldeia. Então não existe vilão, não existe mocinho, sabe? Quando você tá jogando, você tá ali pra cumprir um objetivo, você tá envolvido com o jogo. Você toma um partido, né? Exato. Eu acho que talvez um resumo disso seja assim, eles estão muito focados em mostrar esse choque desses dois mundos, tanto que a versão no Brasil ficou com esse segundo título bem desnecessário, né? O primeiro encontro de dois mundos. Sim. Né? Você precisa explicar para as pessoas. Mas assim, talvez ele ficasse muito mais interessante realmente se ele focasse só em um personagem. Eu até viajei agora se de repente a Garona não seria uma boa protagonista. Do tipo, você conhecer esses dois mundos sob o ponto de vista dela, só dela. E aí você ia ficar meio assim, nossa, mas quem é aquela galera? Não sei, quem é aquele... Por que tá acontecendo isso? Também não sei detalhes, mas eu tô vendo esse filme do ponto de vista dela. Né? Porque ela é o único personagem que ela migra, né? Que pelas migra duas de um culturas. pro outro. Poderia ser um forma. ponto interessante, entendeu? Só que não. Só que assim, o filme não... O roteiro não tem nem a profundidade dos personagens para poder desenvolver esses dois mundos com paralelismos, né, com um paralelo entre eles, e nem o tempo necessário, porque quando você faz isso, você precisa ter mais tempo, né? Sim. E inclusive o Duncan Jones falou em entrevistas que cortou meia hora de filme, meia hora, 40 minutos, sei lá, mas ele cortou muito tempo. Aí você fala, pô... O que é estranho, né? Porque o que tem de filme de 2h30... Tipo, ele poderia também ter deixado essa meia hora, entendeu? Eles provavelmente se preocuparam muito em ser um pouco mais comercial, né? Ter 2 horas, teoricamente, atrai mais gente, tem mais sessões no cinema. O que é contraditório, porque eu vou ser comercial pra quem? Eu vou ser comercial pra pessoa que está indo conhecer o mundo Warcraft? Porque se eu for... Então, claro. Porque daí se você vai ser comercial pra quem tá conhecendo o mundo Warcraft, então você não corta o filme, porque você precisa explicar. Agora, se você quer ser comercial pro fã... Aí você fala, ok, vou cortar porque eles já sabem que é isso. E outra, você tem que... Ou você faz um filme de 2 horas, ou você faz um filme de 2h30, 3 horas. Eles não é assim, tipo, dá um exemplo idiota, mas todo mundo vai entender. O último do Tarantino, Os 8 Odiados, tem 3 horas de filme, certo? Se você chegar pro Tarantino e falar, tem que ter 2 horas, e você simplesmente corta uns pedaços do filme, o filme vai ficar uma bosta. Entendeu? Tarantino te manda cagar, né? Ele, claro, mas sei lá, se alguém chega lá e corta, ele fica uma bosta. Por quê? Porque o Tarantino planejou pra ser um filme de 3 horas. Sim. Entendeu? E por que os filmes bons mesmo, tipo, os melhores filmes do Woody Allen continuam tendo 1h30? Porque o Woody Allen planeja filmes pra ter 1h30, entendeu? Se você falar pro Woody Allen, faz um filme de 3 horas, ele te manda cagar. Ele te manda cagar, ou se ele fizer, vai ficar uma bosta, porque ele não sabe fazer filme de 3 horas, ele sabe fazer filme de 1h30, que é o que ele sabe fazer bem, e apesar de nem todos serem tão bons, mas enfim. Então assim, um filme ele precisa ter o tempo ao qual ele foi feito. Se o cara cortou muito tempo, é possível que o filme tenha ficado ruim, porque ele não... E eu nem acho que o filme ficou tão ruim assim, depois eu vou entrar nisso, mas o filme, tipo, você vê que assim, planejamos pra ter um filme de 2h30, cortei meia hora, por isso que o filme ficou ruim, você entendeu? Tá, a explicação é muito essa, sabe? Sobre a questão do tempo, eu não senti um ritmo ruim do filme exatamente, assim. Eu não senti as 2 horas pesando. Mas ao mesmo tempo, tem muita ceninha desnecessária. O relacionamento da Garoma com o Lothar é completamente inútil. A rainha no filme, qual que é a função dela? E por outro lado, fica faltando muita explicação.
Então, assim, independente de ter 2 horas ou 2 horas e meia, eu quero que aquele tempo seja bem aproveitado. Isso eu não senti aqui. Dá até um pouco da sensação de que, tipo, a gente precisa mostrar um pouco de tudo pra que o fã se sinta representado aqui, pra que o fã vibre, pra que o fã, sabe, veja as cenas que ele já viu tantas e tantas vezes. Por exemplo, os jogos. Exato. Que eu achei mal feito. Mal feito, não gostei do efeito, né? Especial. E acho que podia ter sido com atores mesmo. Como foi no Senhor dos Anéis, como foi no Branca de Neve e o Caçador, e nesse O Caçador e a Rainha de Gelo, que teve a continuação. Porra, o Tyrion. É que assim, eu acho muito pouco também pra gente. Tudo bem, você tá falando de uma parte técnica visual, né? Mas de repente, se você tivesse ele em uma outra circunstância, né? De um outro jeito, talvez até ficasse interessante desse jeito. Até porque ele é caricato daquele jeito nos games, entendeu? Sim, eu achei que ficou legal. O que eu acho é que não precisava ter, né? Não precisava ter aquela cena. Tem funções, né? Acho que eles só quiseram mostrar que tinha outras raças, né? Exato. É pra reforçar que tinha... o conceito de aliança, eu acho, né? E o negócio da arma, porque eles conseguem ganhar uma boa parte da guerra, sei lá, bater nos orcs, porque os orcs são gigantes, eles detonariam com humanos. Por que eles conseguem certa vitória na guerra? Porque eles têm armas de fogo, que foram os anões que fizeram. Exato. Entendeu? E isso é o que os fãs piraram com isso, porque eles viram na tela, porque tem no jogo essa arma, eles acharam isso demais, assim, o fato de ter sido representado isso. Sim, né? Mas você poderia ter apresentado isso sem... O que eu senti é que a presença do anão foi muito assim, tem anão no jogo, vou botar esses anão aqui. Have a good look around. Get some ideas what you're going to do with the place once it's yours? Guardian, I renounced my vow. I didn't want to come here. I swear, Guardian. I urged them to find you. I told them. You should be the one to explain. Explain what? Val! Deixa eu até fazer uma comparação aqui, né? Porque o Lucas até falou, pra dar a sensação de aliança. Realmente, é essa a intenção. Só que, assim, no jogo, você hoje pode, tipo, escolher raças. Você tem lá... As raças, elas estão muito mais divididas. Você tem lados. Você tem elfos que, depois de um tempo, passam a fazer aliança com os orcs, entendeu? Então, no jogo, você tem uma coisa muito mais dividida. Agora, aqui, a questão da aliança, ela só é arranhada. Por quê? Porque como é um primeiro filme que eles estão tentando fazer pra alavancar uma grana, pra daí conseguir desenvolver a história ainda mais, né? A ideia deles é assim, apresentar essas várias raças e simplesmente mostrar assim, os humanos foram lá, tentaram, deu merda, sabe? Tipo, os orcs continuam aí e se a gente não eliminar os orcs, eles vão chegar e vão dominar a nossa terra. Então, assim, o filme mesmo, ele acaba em um momento que ele fala, galera, agora é a hora da gente se unir, agora é a hora da gente fechar as alianças. Porque na hora da primeira luta mesmo, de onde os humanos vão pra lá, nenhuma outra raça se envolve, sabe? A sensação que dá é tipo, as outras raças viraram pros humanos e falaram, tá no seu território, vai lá, mata os caras, resolve esse problema, que eu não quero saber disso. É porque, Rafa, é o primeiro encontro de 2 mundos. De 2 mundos, exatamente. Não é o primeiro encontro de 3 mundos, nem de 4 mundos. Mas pelo menos o subtítulo honesto chamando na palavra primeiro, né? Porque assim, fica muito claro que eles pensaram nesse filme pra uma sequência que deixa muita ponta solta, o final ele fica meio, tipo, acaba várias vezes e não acaba nunca o filme, assim, fica meio esquisito aquele último arco. Sim. Exatamente. Aliás, 2 coisas, assim, falando sobre a Garona, ela aparece no começo falando numa língua de um povo azul, certo? E ela é verde, mas até aí você até entende que ela é metade orc, metade daquele povo azul, porque ela fala aquela língua, eu não sei. Tô viajando, porque eu não faço ideia de quem ela é, entendeu? Então eu vou pra minha teoria. Aí depois só que eu fui descobrir que quem é verde é quem foi meio que contaminado pela vileza, é isso? Vocês entenderam isso? É isso. Porque o orczinho lá, o bebezinho... É como se fosse um vírus mágico, digamos assim, entendeu? Isso. Porque o orczinho lá, ele nasceu, o filho, né, do principal lá, ele nasceu verdinho, não, certo? Ele nasceu normal, aí o cara com as caveiras lá sopra o negócio nele. Logo que eles atravessam o Black Gate. Porque ele, na realidade, ele quase morre, né? Ele, no nascimento dele, quase morre. Isso é verdade.
Isso mesmo. E a Garona provavelmente tem essa mesma condição, vamos dizer assim. O que pode até eventualmente virar um tipo de debate interessante, porque essa vileza seria algo do mal, né? Algo ruim, mas que aí você pensa, mas a pessoa consegue conviver com algo, que é o famoso conviver com o lado ruim que todos nós temos dentro de nós, blá blá blá. Beleza. É interessante. Só que a Garona, ela foi feita muito à imagem e semelhança do ser humano, né? Ou tipo, não, né? Que talvez seja pra gente sentir um pouco mais de empatia por ela e blá blá blá, tem muito a ver isso com o público. E aí teve um momento em que aquele mago, o Medivh, fala que foi pra lá e nananã e viveu com orcs e voltou. Na minha cabeça, eu já viajei que ele seria pai dela, entendeu? Ele não fala bem e que foi ele também orcs, contaminado com essa tal dessa vileza, certo? Ou vocês discordam? Porque assim, não, pra mim foi muito isso. Foi pra outro mundo, conheceu outras raças e ficou com uma mulher de uma outra raça. Então... Não, mas assim, ele não fala, eu fui para o seu mundo, conheci a sua raça. Ele deixa... Claro. Não, mas é que assim, do jeito que você tá falando, pra quem tá ouvindo e não assistiu o filme, acha que ficou óbvio, ele falou na cara dela. Mas não, ele fala, eu já viajei para outros mundos, conheci outras raças e tive contato com uma fêmea tal. Ele deixa em aberto. Agora, uma coisa que eu sei do jogo, na verdade, o grande mago, depois que acaba sendo, é o Khadgar, que é o personagem do Ben Schneitzer. No jogo ele já é velho, parece que assim, quem acaba assumindo o manto do guardião, sei lá, seu excesso de poder, alguma coisa acaba envelhecendo a pessoa, né? Isso que eu achei que talvez tenha que mostrar num próximo filme, ele já mais velho, porque ele é um molecão, né? E ele assume o manto do guardião exatamente como é no filme. O Medivh é possuído por esse, que é chamado apenas The Demon, né? Um demônio. E quando eles vencem, o Medivh morre e o Khadgar vira o guardião de Azeroth. Uhum. Então, e aí assim, ok, beleza, porque esse filme é bem um filme de início, né? Sim. Claro, é início de uma franquia, óbvio que eles vão querer fazer 500 filmes que nem tem 500 jogos. Mas eu tive essa sensação com a história do Medivh. Ok, pode haver alguma história nesse sentido. E você entende até o negócio do orc Moisés, que depois, né, aparece lá no redinho, no riozinho e tal. Você entende, beleza, vai ter essa continuação e muito provavelmente é um filme de origem do que os fãs dos jogos já conhecem. Eu entendo isso, é uma coisa que eu acho até interessante, se tivesse talvez mais detalhes ou fosse mais bem construído. E uma coisa que eu gostei muito foi do Khadgar, porque eu achei que o personagem ficou bem. Quando eu vi esse Khadgar, fazendo as coisas dele, a primeira coisa que eu imaginei foi eu jogando um jogo de RPG como um mago. Sabe assim, como essa história, quem eu sou? Eu sou um mago que fugiu da escola de magia, sabe? Entendi, esse é o lado Harry Potter. Mas eu associei muito mais a esses mundos de RPG mesmo, sim, entendeu? Sim. E daí eu já até imaginei, estou sozinho, o que você vai fazer? Eu vou procurar um livro na prateleira, sabe? Uhum. Você encontra tal livro, sai uma fumaça, um bicho preto, sei lá o que é aquilo. Claro, fica tudo meio mal contado, mas nisso fica interessante, porque querendo ou não, e realmente ele é um pouco um centro, né, da trama. Ele é o cara ele vai apresentando o mundo, né, assim, ou apresentando esse elemento mágico, né, mais extramundano, né? Ele apresenta o mundo e ele é quase que um ponto de equilíbrio. Ele e a Garona, mas principalmente ele, eu acho, é um ponto de equilíbrio entre o mundo dos orcs e o mundo dos humanos, entendeu? Por mais que ele também seja humano. Mas ele funciona como esse ponto de equilíbrio, entendeu? Então eu acho que talvez seja... É interessante isso. Enfim, eu acho que sabe assim, ele foi um personagem que eu gostei, que eu achei que combinou e que faz sentido no propósito que ele tem, entendeu? E aí, sabendo que ele, num futuro, né, numa futura franquia, ele vai ser um grande mago, poderoso, mais velho e tal, eu acho isso interessante. Eu achei um pouco mal explicado a história dele, a vida pregressa dele isso é ignorada completamente, né? As relações dele com os outros personagens ficaram um pouco confusas. Pra mim, ele é a metonímia perfeita para o filme. Porque ele tem, vamos dizer assim, um visual quando ele usa as magias, ele tem uma certa evolução, mas de novo, falta contexto pra ele. Então, pra mim, ele é a cara do filme. Entenda-se isso como um elogio ou uma crítica. Não, mas... E assim, eu concordo, eu também acho que ele tem esses problemas. E o grande personagem, que é o personagem, assim, que realmente vai ter muito mais profundidade, que é o Durathan, né, o Orc, que, assim, acaba tendo muito
muito mais profundidade, você tem muito mais o lado pessoal dele explorado, né? Você consegue se aprofundar um pouco mais na história dele e tal. Eu achei que o final do Durathan, por exemplo, é um final completamente besta, assim. A morte dele é completamente em vão, sabe? Não muda nada antes da batalha. Ele quis lutar, invocou lá a luta contra o Gul'dan, né, que é o velho orc malvado, e aí ele chega lá e fala, não, eu tô aqui, vamos pra porrada. Daí o Gul'dan, não vamos ter porrada não. Não, mas, ó, isso daqui é um ritual sagrado aqui, você tem que lutar. Aí o Gul'dan fala, tá bom então, vou cair na porrada contigo. Aí vai lá, tira aquele manto, aquele velho que era tudo, sabe, curvado, não sei o que, dá uma esticada, uma acertada na coluna, ganha os músculos e não sei o que, vai pra porrada contra o Durathan. Tem a porrada, o Durathan tá indo bem, aí o Gul'dan resolve dar uma trapaceadinha. Vou tirar aqui a alma dele, vou puxar a alma dele. Dá uma de Shang Tsung. Aí tira a alma dele lá, pum, Durathan morre. Aí fica aquele discurso, olha por onde ele morreu, vocês querem seguir um líder assim? Que absurdo, eu não seguirei um líder desse, não sei o que. Opa, tem uns humanos ali atacando a gente, vamos todo mundo se unir e cumprir o que o Gul'dan quer e vamos... Porra, meu. E o corpo do Durathan fica lá sendo pisoteado, manja, no chão lá, porra. Era tipo videogame, quando você matava algum bicho antigamente, o bicho simplesmente desaparecia do nada. Exato, cara, exato. Só faltou ficar moedinha rodando, né? É sensacional. O filme, ele tem praticamente 4 mortes significativas, né? A do mago do Meld, o do filho do Lothar, que eu esqueci o nome dele, e o dos 2 orcs, né? Dos casais de orcs. E nenhuma dessas mortes tem uma carga dramática que você se sensibilize pelas mortes. E são personagens, tirando o filho, né? São personagens importantes. São personagens que eram pra ter sido bem construída a cena e simplesmente, morreu, tá. A morte da Draca é ridícula, assim. Ela acaba de deixar o bebê lá numa cena até bonita de novo e ela pula o cara, não sei, ela parece que morde, sei lá, ela fica com a baba meio verde, assim, não entendi direito o que aconteceu ali e morreu. Mesma coisa. E você não sente. Exato. E mesmo os orcs que foram bem desenvolvidos, mesmo assim, você não sente a morte deles. Por quê? E aí eu tô pensando nisso agora. Porque o filme é uma grande prequel de uma história que ainda não veio. Sabe? É tudo uma... Ele não é um primeiro capítulo, ele é um prefácio, sabe? De uma história que vai ser contada, porque o que eu entendo agora é que você vai ter uma história os protagonistas vão ser o Lothar, o bebezinho orc que vai ficar adulto, criado por humanos ou algo do tipo, né? Que vai ter essa dualidade, provavelmente, e o mago, que vai ser o guardião sem ter estudado o suficiente. Então, olha só, o Lothar, por exemplo, ele é, dentro dos humanos, ele é uma lenda. No jogo, você tem inclusive uma estátua do Lothar lá na vila dos humanos e tal, na comunidade humana. Você tem essa estátua dele porque ele foi o grande guerreiro humano que combateu os orcs e tal. Então ele é muito bem visto. Ele se tornou um líder natural devido a todos os problemas que eles tiveram com os orcs. Então você tem essa primeira visão, né? Esse personagem que começa a ser desenvolvido nesse filme. O filho do Durathan, ele é o grande personagem orc, por outro lado, porque ele é, depois que ele cresce, ele é o personagem que reúne novamente os orcs, ele é o personagem que traz os orcs de novo pra ali, pra tentar uma comunidade e tal, pra lutar também um pouco contra esse lado dos orcs que são ruins e que seguem lá o Gul'dan, né? O Gul'dan. Então você tem esses personagens que já começam a ter assim esse ar de superioridade e tal, que nos games é muito mais explorado, até porque nos games você tá alguns anos na frente. Então a sensação que eu tenho do filme é assim: o cara quer jogar Warcraft. Aí o cara sentou, colocou o primeiro jogo lá e começou a jogar. Porra, que legal, não sei o que. Jogou o segundo jogo, Warcraft 2. Jogou, gostou de novo. Aí sabe quando você vai jogar de um jogo pro outro, que daí tem um cutscene no meio, e aí entra tipo uma história que você não faz nada, você simplesmente assiste a história, porque daí ele vai te posicionar mais ou menos e depois você volta a jogar, entendeu?
Então o filme pra mim é isso, é direcionado pra um público que já consumiu Warcraft, que já vivenciou tudo que aqueles personagens são e tal. Ele é um grandíssimo fanservice, porque quem realmente consome Warcraft saiu de lá super feliz, super contente com o que o filme propôs. E aí você vai ter agora uma continuação desse filme justamente de quem já consumiu isso, de quem já viu. Então, eu dei um tempo aqui, agora eu vi pela primeira vez o Lothar em carne e osso, eu vi como é que era o Durathan, eu vi todo mundo, vi qual que foi como que o grande orc aí, que eu não lembro agora o nome do filme, o nome do filho do Durathan, como que ele surgiu. Goal, né? Parece o nome do super-homem, né? Assim. Kalel, Joel, sei lá. Goel, eu acho. Assim. Goel. Goel. Então, e aí a gente vê, tipo, a origem deles e tal. Então você tá vendo, assim, a origem de grandes personagens para um público que já consumiu isso, que já sabe isso, entendeu? Aliás... E pra gente, não, cara. Pra gente é assim, você tem uma sucessão de cenas que muitas vezes não fazem sentido, que às vezes elas acabam, assim, escorregando em até ser superficiais, entendeu? Sim. Tem cenas legais? Tem. Eu gostei, por exemplo, de toda a parte de design dos personagens, eu achei demais. Todos os orcs têm uma riqueza de detalhe impressionante. São únicos, né? São únicos, Você não é como o próprio Senhor dos Anéis, que você olhava lá e você via um monte de orc parecido, sabe? Um do lado do outro. Assim, você via que era um Ctrl-C, Ctrl-V de orc, né? Você vê uma orc grávida, saca? Tipo, uma coisa meio, acho que inédita. Exato. O próprio Gul'dan, né? Que é esse mago, aquela cena dele que ele tá ali sentado conversando e ele fica com uma mão, tipo, sugando de pouco em pouco a alma daquele humano, dá a sensação que ele tá ali como se ele estivesse tomando um whisky, sabe? Ele tá ali, tá degustando aquele humano, tá sentindo, tá tomando aquele poder ali, uma coisa prazerosa pra ele, entendeu? Então você tem cenas interessantes. Eu gostei muito, por exemplo, da cena em que o Black Hand, né, que é aquele orc que quer matar o rei, né? Que ele tenta matar o rei. Ele vai lá e desafia o Lothar, né? Eu gostei muito daquela cena, porque, porra, você vê um puta orc gigante que vai desafiar um humano, e o Lothar simplesmente mostrou que ele não precisa fazer esforço, porque ele é bom naquilo que ele faz, ele sabe matar um orc. Sim. Ele deu uma de Legolas ali, né? As cenas de batalha do filme todas são muito boas, muito bem montadas e tal, assim. Eu gostei muito da questão da magia, sei lá, apesar de ser quase que um pouco clichê, mas eu até gostei da forma como o Medivh cria uma barreira, o filho, né, do coisa fica lá, e aí você tem toda, se fosse bem feita dramaticamente, ela ia ficar muito boa, porque é aquela coisa do eu não tenho como atravessar, mas eu tô assistindo aqui de camarote o meu filho morrer numa situação que eu não tenho como... Só que daí você pega, justamente por aquilo que o Lucas falou, de tipo, o que é a interpretação dele vendo o filho morrer? Isso né? Isso não tô e falando, ele ultrapassa o braço, tô falando da parte técnica. E você fica assim, mas ele conseguiu ultrapassar o braço? Será que não daria pra ele sair? Não daria pro filho entrar? Não ficou uma coisa meio esquisita aquilo? É como se fosse uma trama, né, de magia. Não, claro, não é uma coisa super clara, mas eu achei interessante a forma como foi feita pra mostrar ele vendo. E todas as partes de batalha são interessantes, né? São bem pequenas coisas mesmo que faltaram, né, muitas pequenas coisas que faltaram pro filme ter pelo menos razoável, pelo menos bacana, assim, sabe? Consistente, né? Mais consistente, exatamente. Don't try and take them on with brute force. They're stronger. Be smarter.
E você tem ali também esse rei, né? Essa parte de que eles tentam construir de uma certa forma o que é esse reinado humano, né? Também. Que é muito mal desenvolvido, né? O rei é um cara completamente sem qualquer tipo de carisma ali, né? Você não sente a tensão do rei, tipo, junto com a esposa, sabe? Você não sente nada disso, você não sente a paixão dele. Mesmo ele sendo o rei, tipo, cadê todo aquele carinho do povo por ele? Também é muito superficial, você também não sente isso, que ele é um cara marcante pra população, rei justo, sabe? Nada disso, assim. É como você tá falando, é tudo superficial, você não tem apego a nada. Exatamente isso. A morte dele, porque assim, tudo bem, há uma trama ali que envolve que ele chega pra Garona e fala, não, me mata, porque se você me matar, você vai voltar pro lado dos orcs com uma moral muito melhor, né? Sim. É melhor do que o Black Hand me matar, e aí o Black Hand, que já é um cara que a gente sabe que ele não é bom, que ele é cruel, não sei o que, voltar com essa moral. Aí que a gente não vai ter paz de jeito nenhum. E a Garona, tipo, beleza, faz aquele joguinho ali, pum, mata o rei. Mas, de novo, sabe? Tipo, tá bom, matou o rei, e aí? Porque assim, eles têm esse diálogo no meio da batalha, o pau comendo, o Black Hand indo em direção aos dois, tipo, nada acontecendo, sabe, ali, tipo, todo mundo morrendo. Também falta dramaticidade. Também tá falta dramaticidade. Ela olhando e ele me coloca mate. Dramaticidade com o povo em câmera lenta, né? Então, esse que é o recurso dramático que o diretor utiliza. Que nada a ver, né? Porque como pode todo mundo tá em câmera lenta, só os dois falando. Quer dizer, eles estavam falando rápido, então... E aí ele colocou em câmera lenta pra gente entender o que eles estavam falando. Porque é muito ridículo, cara. Sim, dá até pra zoar, falar que o filme foi dirigido pelo mesmo diretor de Os 10 Mandamentos, né? Que eles fazem isso em câmera lenta e ainda tem a ceninha do Moisés, do Orc Moisés, né? E assim, eu tenho a sensação que tudo isso... Porque assim, a gente tá falando de um filme, teve um orçamento de 100 milhões de dólares. É um filme que, tipo, teve grana envolvida e eu não sei, pra mim... Houve uma falha gritante ali na escalação desse elenco, entendeu? O próprio Travis Fimmel, tipo, não convence. A mesma Paula Payton, pra mim, ela é... Lembra que uma vez, eu não sei se vocês lembram disso, eu falei que a Bryce Dallas Howard, ela é a Jessica Chastain piorada, tipo, quando não conseguem contratar a Jessica Chastain, chama a Bryce Dallas Howard, assim. Pra mim, a Paula Payton, ela é a Zoe Saldana piorada. Tipo, tentaram Zoe contratar... Saldana, que é a Gamorra. Que é a Gamorra, exatamente. Assim, tentaram contratar a Zoe Saldana, não deu certo, tá bom, chama a Paula Payton. Porque, tipo, ela também não tem... Eu acho que ela não tem carisma. As cenas dela que ela começa a se envolver de alguma forma ali pelo Lothar... Tipo, é um envolvimento que é muito superficial. Tudo bem, você tem um erro de roteiro, você tem uma coisa meio atropelada ali, mas os diálogos dela com ele não convence, cara. Faltou química, né? Faltou química entre eles. Faltou Fátima Toledo, que nem eu disse. O próprio Ben Foster, que, tipo, é um ator interessante e tal, fazendo um mago que é pirado, que é é o Nicolas Cage moderno. Por isso que eu gostei, por isso que eu falei que eu gostei do lado do Khadgar, né? Sei lá, eu achei interessante, ele ficou engraçado. Ele parece um pouco o Presto do Caverna do Dragão. Ele me lembrou muito o Presto do Caverna do Dragão, acho que por isso que eu me vi jogando um RPG, sabe? Tipo, como ele, assim, sabe? Tipo, me vi muito assim, se eu estivesse jogando RPG como um mago, eu faria essas coisas. O mago iniciante e tal. Isso lembrou, entendeu? Por isso até que isso foi uma coisa que eu achei legal no filme mesmo, assim, repito. Eu gosto dele funcionando sozinho. Agora, quando ele se relaciona com outros personagens, pra mim não deu química. Não sei se por causa dele, se por causa dos outros atores. Mas, por exemplo, naquelas cenas finais ali dele e do Lothar, naquele onde o Guardião ficava, as piadas simplesmente deixam de funcionar, assim, de um jeito patético. Agora, ele no começo, tipo, bisbilhotando a biblioteca, enfim, ele quando tá sozinho funciona. Quando ele tá com alguém, perde o carisma pra mim. Não, pode até ser, mas ainda assim eu achei que ele é um dos personagens mais legais, assim, pelo menos dos humanos, né? Ele é um personagem com um pouquinho mais de profundidade, mesmo que você não tenha tanto background e tal. E tem uma coisa até que eu acho assim, ó, o Warcraft, ele tá servindo pra mostrar pra pessoas tipo como o Henrique, que são fanboys de alguma coisa, como a gente que não é fanboy se sente vendo um filme, entendeu?
Porque assim, ó, o Henrique sentiu exatamente o que a gente sentiu quando a gente viu Batman vs Superman. Porque a gente saiu de Batman vs Superman falando, caralho, tem um monte de coisa aqui que não faz sentido. E o Henrique saiu do filme falando, puta filme da hora, chupa mundo. Não foi isso, Henrique? Cara, mas eu curti muito. Mal, tem que tomar no... Mas eu curti muito Batman vs Superman, porque o Batman vs Superman tem muita coisa muito interessante, sim. Mesmo tendo algumas falhas, que foi todo aquele podcast. Mas não é interessante exatamente isso agora? A gente tá vivendo uma época em que a gente tá vendo justamente essas grandes produções serem destinadas pra nicho, né? É, porque você pega e olha assim, não, o filme do Warcraft, eu acho que nem isso, cara. Ele tá sendo direcionado pro público que gosta do filme. E quando você fala do público que gosta de Warcraft, a gente tá falando de milhões e milhões de pessoas que gostam. Não são suficientes pra fazer um blockbuster que continue por como uma franquia. Exatamente. Só que você tá dando pra esse povo aquilo que era, né, de se esperar, assim, tipo, todos eles queriam ver um filme e tal, e os fãs saíram super satisfeitos no sentido de ter visto representado ali um monte de personagem que eles gostam, um monte de situação que eles gostam. Existem cenas que, se você pegar o filme de um lado e você colocar o jogo do outro, você vê assim que o Duncan, ele fez a semelhança, sabe, o jogo com o filme. É a mesma tomada de câmera, o mesmo movimento, o mesmo tipo, só que no cinema você tem tipo, como se no jogo você tivesse tivesse jogando em 4K, sabe, assim, 6K, em 3D, caralho, a 4, entendeu? Mas como espectador usual, digamos assim, eu não fiquei animado, por exemplo, pra assistir a continuação desse filme. Tipo, se não tiver, claro. eu penso assim, se os filmes medievais que começaram a aparecer depois do Senhor dos Anéis, por exemplo, Eragon, eles não conseguiram, acho que deslanchar, né? O Eragon que eu citei, era pra ser uma franquia. Não deu muito certo. Aí teve lá Crônicas de Nárnia, que é um filme plasticamente, ele é bonito, mas não tem... Eu não vejo, assim, pessoas fanáticas por Crônicas de Nárnia. E eu acho que o Warcraft, ele tende a ficar mais ou menos assim, que nem como eu falei, eu não tenho não fiquei nem um pouco empolgado em assistir uma continuação desse filme aí, entendeu? Tipo, legal a história, agora eu vou jogar o jogo. Agora me diz uma coisa, a gente assistiu o primeiro filme do Tartarugas Ninjas, e a gente achou ruim. Certo? Saiu o segundo filme. Não te dá uma coceirinha assim de falar, puta, queria ver porque eu gosto dos personagens? Não só dá uma coceirinha. Não só dá uma coceirinha, como provavelmente eu vou acabar assistindo. Até porque tem o Stephen Amell, que é um ator que eu gosto, que faz o Arrow. E então, mas tem os vilões clássicos, ele tem um charme, entendeu? Tipo, então, mas é isso que eu tô te falando, porque assim, o primeiro filme é ruim, mas você que é fã, tipo, quando você tem uma obra que ela representa e que ela traz, né? Você não quer desistir, sabe? Como então, assim, Quarteto Fantástico. Puxa, será mas vai que eles acertaram desta vez, né? Vocês vão ver a sequência de 50 Tons de Cinza? Não, né? Daí já... eu não sei se há aquela paixão. Não, deixa pra lá. Então, mas quem é fã vai ver mais qualquer outro filme do Warcraft, por exemplo, que tenha mais. Só que quem não é, daí tende a ter menos bilheteria de qualquer maneira, né? Tende, Mas eu acho que, não sei, eu acho que é um filme que, pro grande público, que não se preocupa com tantos detalhes, tipo, é da hora, tem orc, tem não sei o que, então legal. Sabe assim, eu ainda acho que o filme vai ter uma bilheteria muito boa, e fora que a Blizzard e a Legendary tem condições até de insistir, sabe? Não foi tão boa assim, mas vamos lá, vamos fazer um segundo pra dar um up na franquia, entendeu? Então eu acho que tem tudo pra ter várias continuações. E pode ser que melhore, porque depois que você tem uma certa apresentação desse mundo, você consegue fazer talvez tramas com foco só numa história, independente do mundo onde isso tá acontecendo, entendeu? E que daí pode ficar uma coisa boa, entendeu? Esse negócio de bilheteria, a bilheteria tá razoável apenas. Na primeira semana nos Estados Unidos deu 24 milhões. Só a título de comparação, Angry Birds deu 38 milhões. Isso, exato. Tudo bem que é um filme infantil e atrai um público maior, mas assim,
a expectativa, tem a questão da expectativa, do boca a boca, das críticas pregressas. Aqui no Brasil, Angry Birds também ganhou de Warcraft na primeira semana. Então, na minha abertura lá que eu falei que Angry Birds é a melhor adaptação de um game, e é verdade, assim, de todos os filmes de game que eu vi, incrivelmente Angry Birds é o melhor. Eu tô muito mais empolgado para ver uma continuação dele do que do Warcraft. Fácil, assim, de longe. Você vê que, por exemplo, no mercado americano, o Warcraft ele já não foi muito bem, né? Ele, como você falou, teve essa arrecadação, mas eu tava olhando aqui, por exemplo, até a última sexta-feira, ele arrecadou de 25 a 30 milhões de dólares, né? E a grande boca dele até agora, que ele engoliu, foi justamente no mercado chinês mesmo, né? Foi onde ele mais teve arrecadação. Agora, assim, para pensar, um filme desse que custou 100, se ele se pagar, e ele já se pagou, entendeu? Porque na China ele já arrecadou 145 milhões de dólares depois do 4º dia de exibição dele. Quer dizer, ele já se pagou. Aí você pega mais a grana ali dos Estados Unidos e tal, tipo, pronto, ele já pagou e já se valorizou. Se esse filme atinge 300 milhões, por exemplo, que é uma marca que é muito fácil dele alcançar, 300 até 500 milhões, que é uma marca fácil dele alcançar, cara, pronto, ele já consegue ter um 2, entendeu? É o argumento que a Blizzard precisa para fazer uma continuação. E até agora, no total, ele já arrecadou mundialmente 287 milhões de dólares. Quer dizer, assim, existe facilmente a possibilidade da gente ver um Warcraft 2 em breve. Ah, não, com certeza, com certeza. O jeito é torcer pra que seja um pouquinho melhor, assim, um pouco... Eu acho que talvez melhore se tiver um roteiro mais focado em personagens e talvez, por mais que o Duncan Jones tenha feito em algumas coisas um trabalho legal, eu acho que um outro diretor talvez consiga dar um up na série, entendeu? O que vai acontecer, que a gente vai ver, é justamente aquela segunda semana do filme, né? É como que... Porque assim, por mais que tenha tido uma ótima arrecadação na primeira, às vezes a segunda semana acaba mostrando muito mais como que esse filme vai se comportar com os fãs, né? E só pra vocês terem uma ideia também, eu tô vendo aqui os números do Brasil do último fim de semana. 9 a 12 de junho, o Warcraft já tá em terceiro. Ele perdeu pro Truque de Mestre, o segundo ato. Em segundo lugar, Invocação do Mal 2, que bombou porque brasileiro adora filme de terror. Que é verdade, né? Eles costumam ter boas bilheterias no Brasil. E assim, mas de qualquer forma, eu acho que... E eu tava pensando agora também, assim, além disso, de ter, apesar de todas as falhas, ele tem chances, ele tem a possibilidade de ter alguma continuação um pouco melhor, ou que dê alguma carga um pouco interessante. Eu tava pensando nessas referências, assim, todas. Porque, querendo ou não, o Warcraft não é um mundo super criativo. É um mundo que tem em qualquer jogo de RPG, em qualquer... Limitado, né, de certa forma. Não, tipo, assim, um mundo assim, tipo, anões, elfos, orcs e humanos e mundos medievais, mágicos e magos. E, tipo, ninguém inventa, né? Isso tá inventado há muito tempo. Isso existe em vários momentos, em várias produções e tal. Mas ele tem isso e ele tem essas pequenas referências. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esse orc, o bebezinho que nasceu, que muito provavelmente vai ser um protagonista ou um personagem importante dos próximos filmes. Ele chama Goel, que é um nome realmente parecido com o do Super-Homem. Ele é colocado numa cesta, que querendo ou não, por mais que faça uma referência direta, a gente sabe, a gente vê na hora ao Moisés, né, que tá na Bíblia, mas querendo ou não, o Super-Homem foi feito isso com ele, né? Sim. Literalmente, os pais estavam morrendo, coloca ele e manda pra que outra pessoa crie alguém que encontrar. E ele foi colocado na nave e tal. Então, na nave. O fato é, você tem uma série que tem muitas pequenas referências de muitas outras coisas que já foram produzidas antes. Sim. Isso tanto pode ser algo ruim, porque tira totalmente a espontaneidade do filme, sabe assim, a assinatura, a assinatura do filme, mas também pode ser algo bom, porque você pode ter um berço, um negócio cheio de referência de muitas coisas da cultura pop. E o filme, o Warcraft em si, ele também ganha muito nessa parte visual, né? Porque é uma coisa muito, muito única, né? Bonita, os próprios... Os orcs são muito bem feitos. Os próprios magos, né? A hora que eles estavam falando com aqueles discurso deles e tal, você não falava, tá bom, esse Jesus aí de mago aí.
E aí depois... e o próprio aprendiz. Agora, a partir do momento que eles invocavam alguma magia, que o olho brilhava, que aquelas luzes começavam a surgir e tal, você falava, cara, esse é um mago. Sim, entendeu? Até a própria magia de meio que desenhar no chão, um negócio mais maluco, faz muito sentido. Faz muito mais sentido do que você simplesmente erguer o braço e fazer blá e saiu uma coisa, entendeu? Exato. Isso então é interessante mesmo. Eles têm bastante coisa, assim, em termos visuais, eu acho que o filme ele ganha muito. Por mais que seja, às vezes, até uma história que se repita em vários pontos e que tem essas referências e que, como a gente já falou, a gente vai lembrar inevitavelmente de Senhor dos Anéis e de tantos outros filmes que tiveram dessa parte medieval, só que ele é um filme que ele tem essa característica de visualmente ser único, assim. Ele ainda traz muita coisa interessante. Se você pegar cenas do filme, se você for ver cenas do filme no Google e tal, você vai ver assim como elas são bem feitas, como elas têm detalhes bem desenvolvidos. A espada não é simplesmente uma espada, ela tem todo um desenho próprio ali, entendeu? Então eu acho que isso é um ganho pro filme, apesar de tudo isso que a gente já falou da linguagem, e isso pode tornar ele bastante simbólico pra quem é fã e tal. Então eu acho que isso é o mais interessante. Why are you here? To save our people. Can we trust him? The beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? Uma das nossas notas aqui para encerrar esse papo, né, classificar de uma vez o quanto esse filme foi apreciado por nós aqui. Então vamos começar com o Henrique, que é o senhor aqui da era medieval, né, Henrique? Daí pra gente a sua nota de 0 a 5 claquetes, quanto que você vai dar para Warcraft? Nossa, me senti um lord medieval aqui, muito bom. Ah, olha aí. Obrigado, Rafael. Cara, eu vou dar 2 claquetes pra World of Warcraft. Acredito assim, o que perde muita nota é tudo que a gente falou. Atuações fracas, história fraca e confusa, querer se pautar muito num fanservice, entendeu? Então, sei lá, lançasse uma animação ou direto pra DVD, alguma coisa assim. Se a empresa ela se propõe a lançar um filme, né, o estúdio, tem que ser pra todo o público, todo mundo que tá no shopping e vai pagar o ticket do ingresso do cinema, tem que entender e curtir, né? O filme, como muitas vezes eu já ouvi, mesmo o Rafa, por exemplo, falando, mas o filme não pode se pautar apenas pelo fanservice. E eu vi muito que o World of Warcraft se baseia em puro fanservice. Por que eu não zero a nota também? Por conta principalmente dos efeitos visuais, dos orcs, fantástico. O Rafael comentou muito bem, cada um é único, você vê a diferença. Agora esse é o personagem, agora tá mostrando o outro personagem. Mas eu acho assim, que é um filme que, puxa, valeu a pena ter assistido, valeu, mas podia ter assistido em casa também, se não tivesse passando Chaves, por exemplo. Então, 2 claquetes aí pro Warcraft. Como é bom, né? Como é bom você escutar isso de um cara que é fã, né, também. A vingança, né? A vingança. É. Vamos lá, Lucas, e você? Qual que vai ser a sua nota? Eu sei que você já deixou sua crítica lá, né, lá no Cinemação, então quem quiser ver um pouco mais do ponto de vista do Lucas, tá lá no cinemação.com, a crítica de Warcraft, mas eu queria saber agora, né, depois desse papo, dos pontos que a gente levantou, mudou alguma coisa pra você? Não só depois do papo, mas eu também revi o filme. A parte dos orcs, na segunda vez que eu vi, melhorou, porque eu reparei mais no design de produção, olhei mais pro fundo, reparei mais nos pelinhos do Uratã, nas coisas, nas minúcias mesmo. E a parte dos humanos ficou ainda mais detestável. Mas a minha nota, eu vou manter a da crítica, que também bate com a do Henrique, que é de 2 estrelas. O filme, ele é muito fanservice. Eu vou dar um exemplo assim, fanservice, referências, eles podem estar no filme se não atrapalharem a narrativa. Por exemplo, Deadpool.
a cena pós-crédito do Deadpool, ela é uma grande referência a um outro filme. Eu não vou falar aqui qual que é, pra quem não viu Deadpool, não estragar a surpresa. Quem não viu aquele filme, não perde, não sai do cinema sem entender a piada, entende? A piada funciona naquela cena pós-crédito do Deadpool. Se você viu o filme, é óbvio que você vai ter mais uma camada pra poder rir. Sim, no Batman vs Superman, tem muitas cenas que só quem lê os quadrinhos, só quem tá muito por dentro, só quem é o Henrique, que vai realmente entender o filme. O mesmo acontece aqui no Warcraft. Pros fãs, pode ter sido sensacional. E eu faço uma ressalva. Eu vi na pré-estreia, numa sala lotada, e em nenhum momento eu vi uma risada generalizada, uma expressão de um aplauso. Não vi nenhuma reação generalizada. E eu vi na pré-estreia. Então isso pra mim é um agravante também pro lado do fã. Ou seja, não empolgou assim, né? Exato. O visual ele é incrível, o design de produção e o trabalho com os orcs, a captura de movimento, isso tá realmente muito bom. Por isso que eu concordo também com o Henrique, então, de que a nota não fica tão pior assim. Então 2 estrelas. Acho que, tipo, é uma toada que vai um pouco se repetir, não vai, Dani? Dá sua nota aí, vamos ver. Acho que sim, é bem isso. Eu tava viajando aqui e eu tava pensando no seguinte, porque todo mundo fica com esse papo de adaptação de game pro cinema, parece que nunca dá certo, né? Realmente, tem um ou outro caso, tem tipo Silent Hill, que muita gente gostou e querendo ou não é uma adaptação de videogame, apesar de outra pegada. O primeiro Resident Evil, que é muito bom. O primeiro Resident Evil, então você tem pontos, tem coisas boas, né? Eu ainda não vi o Angry Birds, mas querendo ou não, é uma adaptação de videogame. Sim. Claro que é diferente, porque, sei lá, tem uns que você tem toda uma história tradicional e no caso do Angry Birds, não, né? É simplesmente um joguinho nada a ver que você pegou esses personagens e criou. E por isso que é surpreendente, assim, porque eu não esperava história nenhuma e tem história. Exatamente, mas óbvio, quando você não tem nenhuma história num jogo, porque ele é simplesmente um joguinho de, tipo, lançar coisinhas nas outras, pode criar desde uma história boa até uma história ruim. E quando você tem histórias você tenha mais liberdade, né? E mais liberdade, mas assim, histórias muito complexas, e todos os grandes games, eles têm histórias muito complexas, né? Eles tendem a ser mais difícil de você colocar na tela do cinema, e aí tem várias questões, desde da parte do roteiro mesmo, até a questão de eu tenho muitos fãs, eu preciso agradar esses fãs, enfim, tem toda essa questão. E aí eu tava pensando, se não deu certo, entre aspas, claro, mas de uma forma geral, se diz que não deu certo o videogame indo pro cinema, e como eu gostei de alguns momentos do Warcraft, eu gostei de algumas coisas, eu gostei de me sentir num jogo de RPG, foi muito como eu me senti vendo o filme, e quando terminou eu não tive uma sensação de, meu, que bosta de filme, a minha sensação foi, ok, né, valeu, como eu fui na sessão de segunda-feira que é mais barato, valeu a pena ter vindo ver, ok, não foi nada demais, mas ok. E como teve isso, eu fiquei viajando na questão do, será que não colaria essa adaptação pra TV? Será que uma série do Warcraft não daria certo? Quase que uma coisa meio Game of Thrones style? Talvez desse certo, entendeu? Porque daí você tem mais tempo pra mostrar os personagens, porque daí você tem mais tempo pra se aprofundar e tudo mais, enfim, talvez desse certo. Se a Legendary, a Blizzard e a HBO fizessem uma parceria, talvez, por que não, né? Mas assim, tô viajando por quê? Porque eu acho que essa foi a grande falha do filme. Foi tentar colocar tudo em 2 horas e jogar tudo em 2 horas e me botar naquele mundo sem eu sentir nada e fazer personagens muito rasos, muito pouco profundos, porque eu não sinto tanta empatia. Os que você sente um pouquinho mais morrem, né? Tipo, então, você fala, porra. Então, assim, morrem sem propósito. Entendeu? Meio assim, tudo bem que isso é meio Game of Thrones também, né? Tipo, tô gostando desse personagem, ele morre. Então, assim, por tudo isso, mas tendo essas coisas técnicas que foram muito boas, e até pelo fato de ele, mesmo com todos esses problemas, ser uma franquia que promete, e eu gosto um pouco disso, eu vou dar um pouquinho mais alto, eu vou dar 2,5 de nota. Muito bem, olha aí. 2,5, tá bom, 2,5, tá na média, né? Tá na média. Eu vou dar a minha nota também, vou partir aqui para a linha do que vocês falaram. Eu acho assim que principalmente a parte visual me chamou assim mais a atenção. Gostei muito dos detalhes visuais mesmo. Acho que a gente tem um cenário aí que pode ser reconhecido, que ele pode ganhar uma assinatura própria, e eu acho que é isso e só isso que traz de novo o filme Warcraft quando chega pros cinemas. Fora isso, outra coisa que ele trouxe foi uma pressão gigante pra Assassin's Creed, porque como ele também não deu certo, agora
toda a pressão tá em cima de Assassin's Creed pra ser o filme de games no cinema, entendeu? Porque daí, tipo, Warcraft era um jogo fantasioso, que tinha um discurso que poderia não ser levado tanto a sério, que tinha coisa da fantasia e não sei o quê, e ele acabou escorregando muito na parte do roteiro, principalmente pra quem não é fã, e aí e agora, tipo, a gente vai esperar um Assassin's Creed com Fassbender e com Marion Cotillard com toda a saliva possível, porque quem gosta de videogame, quem gosta desse tipo de coisa, espera realmente um filme legal, sem que ele seja necessariamente direcionado para o fã, que ele principalmente seja um filme bom, que ele seja um filme marcante, né? Eu não entendo muito de videogame, mas eu acho que o Assassin's Creed tem uma história mais fácil de passar pro cinema, não tem? É porque assim, ele já é uma história contada, né? Quer dizer, você pode pegar o roteiro do primeiro jogo, por exemplo, e você pode fazer as adaptações necessárias pro cinema. E aí você não precisa se preocupar muito com... eu preciso criar esse laço, porque já foi feito isso, né? A coisa da origem já tá no jogo. Então, assim, de uma certa forma, ele é mais quadrado, entendeu? Você tem menos personagens para ser desenvolvidos, porque o jogo é exclusivamente focado em um personagem, que é o que você controla, e não é como o Warcraft, que você tem uma horda com vários orcs e que, sabe, esses orcs podem se conversar e você tem uma missão que vai envolver de um lado homens, do outro orcs, e que você precisa criar uma relação entre eles e tal. Tá claro o protagonista, né? Então, tá claro o protagonista, exatamente. Então eu acho só isso, eu acho assim que a gente tem essa pressão em cima de Assassin's Creed, principalmente por conta dos nomes, até porque o Warcraft chegou com esses atores genéricos, né, que eu falei aqui. Então a gente tem a Zoe Saldana genérica, a gente tem, como que é o nome do... Charlie Hunnam genérico. genérico. Então você tem essa pressão em cima do outro filme, que é os originais mesmo, né, o Fassbender original, né, então... Tem que achar um Fassbender genérico pra fazer uma outra adaptação. Então assim, eu vou dar 2 também pra esse filme. Acho que é um filme que, tipo, ele é legal pela parte visual e só. Tipo, não existe mais muito argumento. Se você não conhece a história do jogo, você vai ficar um pouco perdido, principalmente nas primeiras cenas, que você tá em Piracicaba, daí do nada você vai pra Campinas, do nada você vai pra Brasília, daí você volta pra Amapá, daí você vai pro céu, você fica, caralho, que tanto lugar é isso que eles Brasil vão? É esse? Que país é esse? Exatamente. Então você fica meio perdidão, e então se você não conhece o jogo, você vai ter essa dificuldade, mas assim, em termos visuais, é um filme bacana. Se bem, né, Lucas, que você até em off tava falando do problema do 3D, né? Eu vi em 3D e assim, eu lembro de 2 cenas só. Uma foi aquela cena inicial dos produtoras, enfim, quem faz o filme, que não tem a ver com a narrativa, e uma cena no meio do filme que eu nem lembro qual era, mas a cena era de fato boa. Mas então, 3D é completamente necessário no filme. Pois é. Esse é o pesar, né? Porque era um filme para ser feito em 3D, filmado em 3D mesmo, porque daí seria realmente a grande marca. Então nem isso ele consegue fazer de uma forma tão brilhante também. Você tem todos os detalhes ali dos orcs e tal, que é o que chama a atenção, mas... o 3D seria importantíssimo. Eu sei que é diferente, mas vocês gostaram mais da parte visual de Mowgli ou de Warcraft? De Mowgli. Mowgli também. Não, Mowgli é mais perfeito, né? É muito mais cuidadoso, né? Ele tem algumas coisas. Tudo bem, o Warcraft, ele tem uma coisa que ele parte do irreal, né? Então a gente... Assim, o jeito como eles mostram pra gente o movimento dos orcs, por exemplo, como os orcs se movimentam, como eles pegam nas coisas e tal, é uma coisa totalmente nova. A gente não tem base de comparação. É diferente de Mowgli, que você olha um tigre e você quer ver o tigre, né? Então é essa a maior diferença, assim, que eu vejo. Você não tem a base de comparação, né? Mas o que eu quero dizer, assim, nem na parte visual, que talvez a parte mais forte do Warcraft, ninguém vai cogitar ele no Oscar do ano que vem, por exemplo. Mowgli a gente cogita. Sim, isso é verdade. Dito isso, eu vou abaixar minha nota pra 1,5. Olha, sério? Com certeza, porque depois disso que a gente falou, tem razão. É um filme bom, mas assim, eu acho que o único ponto realmente é a parte visual, que também não é tão brilhante. Então, eu mudei a nota aqui, vai ser 1,5.
E se continuar falando, eu abaixo Melhor terminar, senão vai zerar o negócio. Quero ver uma adaptação de games de FIFA. Aí a gente pode dizer que vai ser melhor do que ver o filme do Pelé, né? Fora que vai sair um filme do Pelé. Olha que só. vai saber o que vai ser aquele filme. Vai saber. Então, olha só, somando aqui as notas, né? O Lucas deu 2, o Henrique deu 2, o Dani deu 2,5 e eu dei 1,5. O Cinemação carimba aqui a nota de 2, que é exatamente a crítica. A crítica do Lucas. Você só abaixou pra ele passar a conta, né? Não, ainda bem, porque eu tenho uma planilha aqui que eu coloco, daí nem precisa. Que faz sentido com o Rotten Tomatoes. Ele tá com 27% no Rotten Tomatoes. É isso. É 2, exatamente. Mais ou menos, assim, esse 27% significa que 27% dos críticos deram nota maior do que 6. Ah, tá, entendi. Não, então, mas de uma forma geral é meio isso, assim, sei lá. Tá um cocô, né? Grosso modo é isso mesmo. Exatamente. Bom, se você tá aí, tá afim de assistir o filme, né? Vai lá, ele ainda está nos cinemas, pronto pra te receber. Se você é fã, com certeza você vai sair muito mais satisfeito. E a gente quer escutar a sua palavra de fã. Se você ainda é uma pessoa que, tipo, tá ali, que joga, que já jogou as várias versões do jogo e tal, manda seu comentário aqui pra gente, fala o que você gostou no filme, por que ele te cativou, né? O que fez desse filme algo que te saltou aos olhos, né? Então manda seu comentário e vai assistir Warcraft. Se você é fã, não nos odeie. Não, mas acho que vai ser legal abrir esse debate. Comenta, fala o que acha, que a gente vai fazendo um debate aí, né? Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 184, falamos aqui sobre Warcraft, esse filme que veio adaptado dos games para o cinema e que chamou a atenção por sua parte visual e não por seu roteiro, né? Basicamente é essa a conclusão que a gente tirou, mas é um filme bacana, é um filme que, tipo, é divertido, né? Dá pra você ir lá, comer uma pipoca, né? Dar uma passeada, dormir, de repente filme, vai saber. Não, eu vou dizer uma coisa, quem gosta de RPG, mesmo que nunca tenha jogado o jogo, é legal, ele pode inspirar, tipo, voltar pra casa, pra quem gosta, eu tipo, já joguei, claro que atualmente não pretendo jogar e tal, eu nem tenho muito tempo pra jogar RPG, mas assim, pra quem gosta, de repente pode dar uma inspirada, assim, sabe? Vou fazer uma aventura aqui, essas coisas de 3D T, ou outros jogos aí, tipo D&D, de repente, acho que, né, ele pode inspirar, sim. Pode inspirar realmente. De qualquer forma, tá aí a nossa análise, tá gravada pra eternidade, nunca mais a gente vai poder mudar de opinião, que fique registrado isso. Não, se mudar, você canta a música do Raul Seixas pra justificar. Exatamente. Não, Warcraft fez 5 estrelas, é o melhor filme do ano, sensacional. Caso eu mude de opinião, já tá registrado aqui também. Ou então aqueles filmes que depois de 20 anos todo mundo lembra e fica assim, ele foi dizimado pela crítica, mas ele é um filme que perdurou por anos, lá. E pode ser, hein? Pode ser. De repente, daqui a 30 anos tá lá o Warcraft, um dos clássicos dos games que foram massacrados pela mídia em seu lançamento. Olha aí. Bom, Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom, como sempre. Estamos aqui de braços abertos para futuras participações, hein? Valeu, galera. Fique acompanhando o site do Cinemação. Todo dia tem uma crítica nova de filmes em cartaz. Inclusive a crítica do Warcraft tá lá. E estamos aí, só chamar que a gente comparece. Valeu. Henriquinho, muito obrigado também, hein, por mais uma participação. Agora você começou a participar de filmes de games, hein?
preciso ver o que eu vou falar no Assassin's Creed, né? Preciso ir, acho que na sua casa, pra você me mostrar o jogo, pra eu poder comentar bastante. Comer a pipoca do seu armário, assaltar a sua geladeira, né? Normal. Se a equipe de super-heróis é o Superação, qual que vai ser o nome da equipe de videogame? Ixi, essa daí ainda tá nascendo ainda. Sugestões, coloquem aí nos comentários sugestões. Exatamente. Tem que achar uns gamers também, né? Mas é isso aí, valeu Henrique, valeu Lucas, valeu Rafa. É isso aí, vamos ver que filme que tem semana que vem pra gente falar mal ou elogiar, vai saber, né? Até semana que vem. O podcast Cinemação número 184 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.